E como a gente havia anunciado aí nas nossas redes sociais, né? Convidamos hoje para participar conosco aqui no programa Rumo ao Campo, na edição desse sábado, dia 27, no programa da edição de hoje, né? Claro, esse dia 27 de junho, o médico veterinário do estado do Rio Grande do Sul, responsável pela inspetoria veterinária aqui de Espumoso, né? Não sei se é para chamar subseção de Espumoso ou enfim, mas depois ele vai dizer para a gente. Ele é médico do estado, então ele é responsável por fiscalizar, né, os nossos rebanhos aí. E está chegando ao final o prazo, encerra-se nessa terça-feira, dia 30 agora, né? Para a declaração de rebanhos 2026. A gente vai saber como é que está a procura, se já está aí quase 100% ou 100% declarado o nosso rebanho da nossa região. E depois disso, claro, ele vai dar o recado aí, trazer essa informação. E depois a gente vai conversar sobre outras áreas aí também, né, da inspetoria veterinária e, claro, cuidados com os nossos rebanhos e dicas, enfim, tudo isso aí a gente vai saber. Bem-vindo, Douglas. Douglas Pacheco, né? Bem-vindo. Bom dia, é sempre um prazer falar de produtos, de assuntos de interesse do produtor rural e do estado. Então, mais uma vez estamos encerrando uma etapa da declaração anual, né? Todo ano, desde 2024, ela é executada das datas de 1º de abril a 30 de junho, né? E depois dessa alteração da legislação, ela ficou uma data fixa, porque antes ela era início do ano, ela era no final do ano, e os produtores também, quando era obrigatório, antes de 2020, a vacinação contra a febre aftosa, o produtor fazia a declaração anual e pegava o seu extrato, a sua quantidade de animais declarados no nosso sistema para poder saber a quantidade de animais que eles tinham que vacinar. Então o produtor já fazia a declaração anual e não percebia isso. E aí, depois de 2020, que a gente conseguiu o status de livre de febre aftosa sem vacinação para o Rio Grande do Sul e o Brasil desde 2026, a gente teve que começar a fomentar mais essa situação, né, que o produtor declare o seu rebanho para nós, que ele é de extrema importância para a gente conseguir determinar as medidas e as políticas públicas, né, de segurança do rebanho do Rio Grande do Sul. Aí, nesse contexto, né, a gente está com a declaração, o espumoso está um pouquinho melhor que os anos anteriores, porém a gente está um pouco aquém. Nós temos 2 dias úteis para fazer a declaração, segundo ainda vai ter o jogo da Copa, né, da tarde, então vai ter um turno um pouco reduzido e faltam 330 produtores entregar ou fazer a declaração no formato online. Hoje, o nosso sistema ele comporta 99% dos serviços do Estado, do formato de declarações, nascimentos, comunicações de abate para consumo, de mortes, né, retirada de relatórios de saldo que o pessoal às vezes utiliza para comprovar no banco para algum custeio, financiamento, a declaração de conformidade, que é uma declaração que diz que o produtor está em dia com as exigências sanitárias do Estado, ele consegue tirar tudo do formato digital. Existe um link do site da Secretaria de Agricultura chamado Produtor Online, ele entra lá com acesso que a gente pode fornecer ou com GovBR. E ele consegue ter acesso a todas essas informações, né? E caso, lógico, que ele se necessitar, ele pode procurar o nosso escritório ali. A gente é uma inspetoria de defesa agropecuária. No caso, as estruturações do Estado, ela é realizada em nível central, que é em Porto Alegre, lá no Menino Deus, né, que é junto com o secretário da Agricultura. Depois tem as regionais, aí as nossas regionais são 19 distribuídas no estado inteiro, e aí cada regional são compostas de inspetorias, e cada inspetoria é composta de uma região. A nossa região é Espumoso, que compõe Espumoso, Campos Borges, Alto Alegre e Itapera. E aí conforme geralmente tem 3 a 4 municípios cada inspetoria, e aí a gente tem essa abrangência da responsabilidade de fazer a fiscalização e controle e a guarda, né, da parte sanitária dos animais dos produtores. Muito bem. O que acarreta se eu não fizer a declaração no prazo até o dia 30? Hoje... 300 aí, eu queria perguntar primeiro para você. 300, você falou mais de 300 produtores, é um número grande ou é... É grande porque a gente tem 2 dias, né, para fazer. Sim. Só. O produtor tem a possibilidade de fazer a declaração anual de casa também, né, pelo produtor online, né, porém, devido à nossa capacidade de atendimento, a gente tem 2 administrativos lá, né, na verdade, uma administrativa, uma estagiária e eu, né, então a gente... tem atividades a campo, né? Infelizmente já tem atividades marcadas, daqui a pouco o produtor pode enfrentar uma fila. Caso ele não consiga declarar até dia 30, vai ser bloqueada a ficha dele, e o desbloqueio dessa ficha, no caso da movimentação oficial dos animais, ela é realizada a partir de uma advertência, né? Primeira vez que ele esquece de fazer a declaração, ou já se é reincidente, já nos últimos 5 anos ele repetiu de novo a mesma infração,
o esquecimento, no caso de fazer a declaração, e a autuação. E a autuação é um pouquinho salgada. Uma analogia, que é uma coisa que eu brinco com os produtores, eu falo, conosco no estado é tudo de graça. Não se cobra R$1 para fazer nada. Mas quando não faz, aí sai caro. Até porque senão, se não tivesse, né, não tiver uma questão aí também, o pessoal não faz mesmo, né? Infelizmente tem às vezes alguns produtores, algumas pessoas, né? Porque na verdade a gente trabalha em produtores e pessoas detentoras de animais de grande porte. Né? Porque o produtor rural é aquele que trabalha diariamente, né, com os animais da produção, tanto corte como leite, né? A avicultura, suinocultura, a apicultura, né? Aí nessa questão as pessoas que têm equinos. Tem gente que trabalha com equinos, realmente, trabalha com a parte de reprodução, tem a questão de emprestar os animais para rodeios, enfim, ou para esporte, né? E também aquele que tem para lazer em casa, mas como se fosse um pet. Só que essa questão, quem detém animais de produção ou animais de grande porte, né? A gente declara na propriedade rural os pequenos animais. O que seriam os pequenos animais? Cachorro, gato, né? A parte de ovinos, que seriam pequenos animais, mas são de grande porte, que ficam na rua, eles também são declarados. A gente trabalha com todas as espécies de produção animal, de animais que possam gerar produtos de origem animal, no caso. E nesse contexto, quem tem animais em casa deveria ter cadastro conosco, né? E deve declarar todo ano igual imposto de renda. Né? E aí a questão que a gente... Por que é importante fazer essa declaração? Sabe? Por que é importante a gente trabalhar? Porque a gente tem que saber a dimensão do nosso rebanho e proteger a economia do agronegócio do Rio Grande do Sul. Porque a gente é visto pelo Brasil e pelo exterior para ter o comércio. A gente teve o ano passado a questão da gripe aviária, onde a gente trabalhou ativamente fazendo fiscalizações em propriedades rurais, em aviários e também na fauna para conseguir evitar que chegasse na produção comercial. Infelizmente chegou lá no município de Montenegro. E aí, com isso, a gente trabalha para evitar que essa doença se espalhe. E por quê? Porque isso a gente sofre sanções econômicas. E aí, qual é o prejuízo? Qual a preocupação verdadeira com isso? O mercado, vamos dizer assim, quebra. Se a gente hoje, infelizmente, vamos bater na madeira, que tem, a gente inventa de ter uma febre aftosa, o preço da carne do bovino que está aquecido, para alguns produtores não está tão alto, para alguns baixo, o preço da carne está caro no mercado, despenca. E aí isso vai ser bom para o consumidor final, vai comprar carne mais barata, é até bom, mas para o produtor, que tem um custo de produção alto, que tem uma questão hoje enfrentando as intempéries que são climáticas, né, onde está excesso de chuva, tem seca, tem aquela mudança da questão do agora mesmo, para quem trabalha com citros, um exemplo, tem greening chegando lá na região de Santa Rosa, a gente tem outros problemas que teve... De pragas que estão tendo complicações, vai ter um prejuízo que tu vai ter uma produção e não vai conseguir ter retorno do teu investimento, né? E é a vida de todo mundo, né? A gente tem que plantar, produzir e colher. E aí os animais, a gente compra, recria, produz, vende o terneiro, ou a gente engorda e manda para baixo para vender e para ter o retorno para fazer a roda da economia, né? Do agronegócio. Então a preocupação nossa é evitar que existe essa entrada de doenças que elas vão quebrar essa cadeia, porque agora mesmo, uma parte boa, a gente está começando a ter, já como ter uma empresa de aves na região, né, fomento da produção e criação de aviários. A gente já tem 2 aviários em Campos Borges, tem mais um aviário novo, primeiro de Alto Alegre, Tapera a gente já tinha bastante aviários já, e isso está dando uma densidade de animais e trabalhos e tem um retorno para o município. Entendeu? Que aí, vamos dizer, como tem a comercialização, gera ICMS, porque os animais são gerados para abate, gera toda a movimentação de impostos e gera também para o produtor um retorno. E aí daqui a pouco gera empregos, porque vai contratar um funcionário para trabalhar na empresa junto para ajudar, porque um aviário ou 3 aviários, que o pessoal fala que tem 100 mil aves, não é fácil cuidar sozinho. Muitos são grupos familiares, é a família que cuida, e outros são situações que ele tem que ter mais alguma pessoa ou investimentos que o pessoal faz parceria. E isso tudo engrandece a nossa economia e a região. Gera mais trabalho para nós? Gera, mas é bom, porque daí a gente conseguindo ter um controle, parceria, porque é uma das situações que o pessoal às vezes não gosta, eu já sou acostumado a pessoa não gostar de mim, né? Mas ninguém gosta de fiscal, e eu tenho que ser fiscal. Claro. E a questão da fiscalização não é o meu sentimento, não é o meu interesse. Vamos dizer, não é a minha vontade própria. Na verdade, eu tenho que seguir a legislação, e eu estou ali para cumprir. E a ideia é um remédio, às vezes, amargo, para todo mundo poder ter a proteção. Exemplo, na questão das aves. Às vezes a gente tem situações de produtores que querem produzir ovos, né, que fazem galinha, bate, né, e para consumo próprio, show de bola, beleza, não tem problema nenhum. Mas para comercialização, a gente tem uma legislação que é a parte civil, que é do crime contra o consumidor, que o consumidor tem que ter uma garantia para ser comercializados os produtos, onde ele vai ter o mínimo sanitário, o mínimo de qualidade no alimento e segurança alimentar.
Nessa questão, quando alguém faz alguma comercialização ou criação de produção clandestina que não cumpre as etapas todas, ele está transferindo o risco que ele poderia assumir por ser consumo próprio para terceiros. E aí, às vezes, quando vai para o mercado, vai para um restaurante, pode correr risco de ter doenças, infecção alimentar ou toxo-infecção alimentar, ainda como parasitose. E aí, então, com isso, pode dar as famosas viroses. Né? Então, por isso que a gente tem etapas da criação, da produção, conforme o nicho de produção animal, para a gente, igual o leite, né? O mel, né? Que a gente tem que ter cuidado para não fazer o risco. Quando a gente cria para consumo próprio, a gente trabalha a melhor qualidade do produto para nós e para nossa família. Infelizmente, alguns, quando querem fazer para ganhar dinheiro, fazem de tudo. Inclusive, vamos dar exemplo, salame. A gente já teve vários casos no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, graças a Deus não, de pessoas que pegavam salame podre, pegavam carne podre e reprocessavam e faziam e revendiam. Entendeu? Ou de animais suspeitos. De animais suspeitos, animais doentes, né? Enfim, então, vai virar salame, né? E aí, nessa situação, é que corre o risco para o consumidor final. Então, o nosso trabalho é para tentar garantir essa situação. E nisso, voltando para a questão da avicultura, a gente tem vários produtores interessados em produzir ovos para vender, né? A gente tem agora bem forte e bom fomentando a feira do produtor no município, onde tem produtos de origem animal e vegetal, o pessoal está comercializando. Só que a gente precisa, para chegar para o consumidor final, para ter essa comercialização, mesmo que seja de produtores rurais ou a agricultura familiar, ter um mínimo de controle conforme a legislação, entendeu? A gente tem vários sistemas de inspeção, municipal, estadual, federal, tem as equivalências, e aí com isso a gente tem que demonstrar para ter segurança do alimento que a gente está vendendo, né? E caso, vamos dizer, numa produção clandestina, tá? E inventa de dar uma gripe aviária, quebra o mercado do Rio Grande do Sul inteiro. Primeiro do Brasil e depois do Rio Grande do Sul. E a gente fica impedido. Agora, depois de quase 8 meses, 9 meses, a gente conseguiu abrir o mercado para o Chile de novo. A gente tinha atingido o Japão, depois estavam voltando. Então, isso são milhões de dólares. A expectativa que foi 500 bilhões de dólares que foram de prejuízo, por conta daquele foco que a gente conseguiu na correria controlar rápido, né? E a gente, às vezes, pensa que é tão longe, lá em Montenegro. Não, a gente teve respingo aqui perto. Em Soledade, a gente teve atividade no incubatório, que era da mesma empresa, onde a gente teve que eliminar 2 milhões de ovos. Porque poderia ter o risco dos ovos estarem comportando... É prejuízo para todo mundo, né? E imagina um prejuízo para a empresa. Entendeu? Então, a preocupação é essa toda para a gente poder evitar o prejuízo e o prejuízo do produtor. Exemplo, às vezes, a gente acontece bastante. Já mudando um pouco o foco, falando sobre a questão sanitária, infelizmente, a gente tem alguns casos ainda de brucelose e tuberculose no município. Tá? Nos nossos municípios, eu falo sempre da nossa abrangência aqui da Inspetoria de Espumoso e também na região do estado. Né? A brucelose é uma doença bacteriana, né? Ela causa aborto e problemas reprodutivos em geral, da terneiro fraco, né? Ela é uma zoonose, ela pode passar para nós e as pessoas vão ter os mesmos problemas. Eu brinco, às vezes, se a pessoa não ir a óbito por causa da doença, que é uma doença bem grave, ela vai ficar infértil. Né? Ser humano. Só para explicar para o pessoal, as zoonoses elas são transmissíveis, né, de animais para humanos. Isso, as zoonoses são doenças que a gente pode... Podemos compartilhar com os animais. E pode ser também antropozoonose, né? Quando a gente pode passar para o animal também. Isso. Beleza, vamos lá. Aí nessa situação, acontece alguns casos, né, que a gente tem a doença, né? A gente tem uma vacina que é obrigatória para fazer em bovinos, sempre todas as fêmeas nascidas, independente se é corte ou leite, elas devem ser vacinadas de 3 a 8 meses. Né? Aí caso a gente perca esse período da vacinação, né, que é obrigatório por lei para o Brasil inteiro, existem sanções e aí o produtor deve vacinar com uma vacina chamada RB51, que ela pode ser vacinada em qualquer idade. Não é marca, é uma linha da vacina. Existe a B19, que é obrigatoriamente vacinado. Ela tem uma cepa rugosa, que a gente chama, e ela tem uma formação de aglutinação de anticorpos. Isso é para diferenciar a forma como a gente analisa o anticorpo do animal, para saber se o animal tem a doença ou o animal foi vacinado. Então, quando a gente utiliza uma vacina, ele tem que ser testado as fêmeas, obrigatoriamente, a partir dos 2 anos. E aí, quando a gente usa a RB51, a partir dos 8 meses. A gente tem um rebanho leiteiro forte no município, diminuiu bastante, né? Mas, vamos dizer, a característica maior nossa, além dos confinamentos, que a gente tem uns 4, 5 bem fortes no município, com uma grande densidade de animais, a gente tem tambo de leite. A gente chegou a ter 60 propriedades certificadas livre na nossa região. O que é uma propriedade certificada livre? É livre dessas duas doenças, onde existem parcerias com as empresas, onde tem uma cooperativa de leite que ela fornece brincos de rastreabilidade, o habilitado vai lá, faz as avaliações dos animais, o teste de brucelose e tuberculose
de todos os animais do rebanho, dando o primeiro teste tudo negativo, o segundo teste nós acompanhamos. Aí quando a gente acompanha o teste, a gente valida que realmente não foi feito nada fraudado, que está tudo certinho. O bom é que os nossos habilitados da nossa região são bem, todos os veterinários que trabalham de autuação com a produção, tanto os particulares, da cooperativa, esses assim, são muito responsáveis e trabalham de formato bem correto, né? Isso é uma facilidade nossa, porque infelizmente tem regiões do estado que a gente pega muita gente que faz atestado frio, que aí engana o produtor, né, dizendo que o animal está negativo, o animal está positivo, e isso acarreta um prejuízo econômico enorme de grande. Por que acarreta um prejuízo econômico? O pessoal às vezes acha, é só para vender teste, é só para encarecer. Quem certifica hoje livre, conforme a empresa, ele ganha uma bonificação no preço do litro de leite, né? Isso existe uma lei, mas a lei, o decreto não foi bem regulamentado. Então, é a lei do leite de 2016, né? E aí no decreto ficou obrigatório a empresa de leite comprovar, né, que os animais são sadios. E então a empresa de leite ficou obrigatório cobrar do produtor os testes, né? Então quem produz leite... Isso é um decreto do Estado. E decreto do Estado. Não é... É uma lei estadual e decreto, né? Decreto. Tem lei e decreto. Lei né? e Só que decreto. daí ela ficou a situação porque é um pouco antipolítico obrigar todo mundo a testar. Sim. Só que isso é uma questão de saúde pública sanitária. Então, nesse critério, foi feito um meio de campo, né? Então, para conseguir atingir mercado, para conseguir atingir preço e qualidade, várias empresas, né? São várias que trabalham na nossa região, fomentam isso com o produtor, né? Na legislação diz que, né, tem que ser dos animais de produção. Então, eu tenho 20 vacas de lactação, eu tenho que testar só as 20 vacas uma vez por ano. Com calostrinho de lactação. Já a certificação é 100% dos animais da propriedade, inclusive os animais de corte. Isso que eu estou falando só dos testes e tudo mais, são para animais de leite, né? Para quem vende leite. Sim. Na produção da propriedade. Já a questão de animais destinados à reprodução. Eu vou comprar uma novilha para eu tirar terneiro. Eu vou comprar uma vaca para tirar terneiro. Eu vou comprar um touro para trocar o touro numa propriedade. Eu tenho que ter o teste também. Por que a preocupação da gente fazer esses testes, né? A preocupação dos testes é que os animais vão permanecer por um longo período de tempo. Imagina, se tu comprar um touro, ou mesmo que seja uma novilha, e ela tiver essa doença, a partir do momento que o teu touro for manipular, ou ela em contato com os outros animais, ela vai poder disseminar essa doença na propriedade. Estima-se que em 6 meses, até 50% dos animais da propriedade vão estar contaminados. Nesse critério, analisando num formato mais frio, né? Vamos dizer assim, né? Que a biologia não é matemática, né? Então mas a gente trabalha com números para poder ter uma estimativa. Qual é o prejuízo direto para o produtor que ele vai enxergar? Eu tenho animais destinados à reprodução, quero produzir terneiros para vender terneiro, que o preço do terneiro está aquecido, né? Minhas vacas vão abortar, vão dar terneiro fraco, não vai sobreviver. Prejuízo. A parte do corte, a gente tivemos casos aqui de produtores de corte, né? Compraram os animais que eram oriundos de vacas de corte ou de leite, né? E os animais, para corte, não é obrigatório o teste. Eu brinco que a gente do estado, a gente é mãe chata. Meu filho bota o casaco, vai ter que gripar. E a gente compra animais com GTA, compra animais testados, compra animais que tu tenha um pouco de conhecimento da parte sanitária dos teus animais, para não ter prejuízo econômico lá na frente. O que acontecer, muitas vezes acontece, tu compra os animais, tu engorda eles ali por 90, 60, 100 dias, 120, né? Manda para abate. O animal tem tuberculose. A tuberculose também é uma zoonose, uma doença. A tuberculose é uma doença milenar, né? A gente já tem ela há anos, a gente trabalha há muito tempo com o controle dela. A gente começou a parar de ter perdas de pessoas morrendo de tuberculose depois da pasteurização do leite, depois do advento do antibiótico, né? Sim, E a penicilina, né? Penicilina, né? E mas nesse critério... E os jovens com 25 anos, 26 anos era condenado já, né? Tuberculose era fatal. E onde que era? Eram as vacas e o leite. Porque a tuberculose, eu digo que ela é uma doença silenciosa. A vaca está gorda, está produzindo 30 litros de leite por dia e ela está cheia de lesões por dentro. Então, como a gente identifica com um teste, né? Que ele é o teste simples ou comparado, que é para essa avaliação da movimentação dos animais. Mas qual é o prejuízo para finalizar essa parte, né? Mandou pro gancho. Engordei minha vaca, tá ali 450 quilos, 500 quilos, ou macho, o que for. Chegou lá, lesão no frigorífico, condena. Tudo carne Toda a carne é descartada, entendeu? Então, assim, durante a inspeção, a gente trabalha no frigorífico do município, né? Tem uma colega que também trabalha para o estado junto, a gente reveza. Eu tenho pouca ação, só vou quando não tem ninguém para ir, vamos dizer assim. Mas tem uma equipe de trabalho que é coordenada junto pela colega, que eles trabalham na parte de inspeção de produtos de origem animal, onde a gente, no município, a gente trabalha ativamente no frigorífico ali, que ele é estadual, né? E ele tem CISB, que pode comercializar para o Brasil inteiro. E também tem um posto dele, o laticínio de Alto Alegre, né, que é onde também é estadual, onde tem a fiscalização da colega.
E aí, com isso, a gente fica avaliando essas situações. Quando durante a inspeção a gente avalia, são várias outras doenças que a gente controla. Sim, sim, mas o exemplo que eu estava falando da tuberculose, se aparecer lesão, não tem, não, vou aproveitar condicionalmente, quando às vezes tem umas situações que ele é até permitido, vamos dizer assim, onde existe um frigorífico que tenha tratamento térmico. Isso a gente tem reconhecimento, acho que é São Paulo e Rio de Janeiro só, onde tu possa fazer embutidos diretamente ao almôndega, sabe? Então, infelizmente, no Rio Grande do Sul, nos frigoríficos que nós temos, mesmo de inspeção federal, onde tu acha essa lesão, o animal é condenado. E mesmo onde tiver lesão clássica mesmo, né, quando a gente encontra lesão, o animal é condenado. Então, é prejuízo para o produtor. Imagina, ele ficou 100 dias ali, né? 6 meses, conforme o sistema de criação intensivo, mais ou não, no confinamento, para engordar um animal, para mandar para o abate, aonde ele ia fechar o ciclo dele de produção e retornar o dinheiro que ele investiu, ele vai perder tudo. E não tem indenização. Só tem indenização do Estado e do MAPA, né, quando tu faz o teste para movimentação dos animais. Aí o pessoal, mas então deveríamos testar todo o rebanho. Sim, mas e o custo? É caro, né? Obrigatoriamente é para os produtores de leite. A questão dessa situação do custo, ele deveria ser melhor manejado isso, mas a ideia, a intenção é assim, eu vou comprar animais, eu quero comprar animais sadios para eu não ter problema. Vai ter um custo maior eu testar os animais de corte? Vai. Mas aí é questão de tu ter negócio, de saber o lote, saber a produção, saber de quem está comprando reposição dos animais, para não ter tanto prejuízo para esse critério. E aí entra a nossa parte que eu falo que a gente é chato, que é o remédio amargo, que é onde a gente encontra um animal que tanto deu problema no frigorífico. Acontece bastante. O animal do fulano foi condenado. Aí às vezes o pessoal fica bravo, acontece, acha que o pessoal quis aproveitar, o frigorífico quis aproveitar a carne e teve em outros lugares. Né? Infelizmente, alguns frigoríficos do estado, na nossa região, ainda bem que não, mas acontece às vezes isso. O pessoal diz que condenou por algum outro motivo. E aí tem que laudar, daí, né, infelizmente, existe muita coisa errada que o ser humano faz. É verdade. E aí a gente dependendo do profissional que está trabalhando lá na área, né, se não é... Não é que eu defendo o funcionário público, né, mas eu falo, o meu interesse é de todos, conforme a legislação. Eu gosto de dizer também, quando eu vou conversar com os produtores que não gostam da legislação que a gente está cobrando, então conversem com os políticos e falam para trocar a legislação. Sim. Eu brinco com o pessoal, se todo dia eu tenho que chegar e dar 2 pulinhos conforme a lei, eu vou seguir todos os dias chegar e vou dar 2 pulinhos. Sim. Se amanhã mudarem para um pulo só ou não precisa mais pular, eu vou respeitar, porque o meu chefe é a legislação e eu tenho que cumprir ela para o bem de todos. Sim, o funcionário público ele cumpre a lei, né? Está escrito na lei ali, não tem que fazer, né? Isso, Tem questões técnicas, algumas situações de avaliação que a gente tem, né? Como eu sou veterinário, né? Eu sou especialista em clínica de equinos, né? Eu estou formado desde 2012, né? Então eu trabalho no estado desde 2018. Entrei em dezembro de 2018 para o estado. E desde então a gente vira bombril, né? Porque no estado a gente trabalha com todas as espécies. E aí eu brinco de abelha, ovelha, suínos, aves, né, bovinos, equinos, suínos. Então, assim, a gente tem que saber todas as doenças de notificação obrigatória e todos os problemas. E o produtor deveria nos comunicar, né, toda vez que mais que 10% ou tiver uma mortalidade anormal da sua propriedade. E a gente não está lá para fiscalizar, para multar, a gente está lá para ajudar. Porque se o produtor está tendo um prejuízo, onde tem perda de animais, a gente sabe que tem ótimos profissionais a campo que estão trabalhando, a gente não vem para substituir ninguém. Infelizmente, a gente não faz atendimento clínico, né? O que eu mais faço é necrópsia mesmo dos animais. Então, os animais morreram, a gente abre, identifica e coleta material para tentar descobrir o que é, ou fazendo a inspeção da necrópsia, a gente consegue ter uma estimativa do que poderia ser a doença que está acontecendo. E quando é uma doença de notificação obrigatória, aí sim, se a arma tem toda uma preparação quase que militar, vamos dizer assim, para ser a execução, para ter um controle e uma ação conforme aconteceu. O pessoal, por ter mais recente, o Montenegro, onde se monta barreiras, tem todo um controle... Barreiras sanitárias. Sanitárias, e tem toda uma forma para evitar a disseminação da doença. E também de evitar que o produtor seja prejudicado, né, pelo prejuízo econômico, né? E essa descoberta da gripe aviária, esse foco, e como é que ela é feita? É uma testagem semanal, mensal, ou o animal começa a demonstrar alguns sintomas e tem alguma coisa errada, mortandade em massa? Como é que funciona? Isso, existem vários gatilhos. Como é que gera esses gatilhos, essa desconfiança aí? Existem vários gatilhos, ainda mais no sistema de produção intensivo, que na avicultura ou na suinocultura, que são doenças que a gente rotineiramente monitora. Agora mesmo, abrindo antes um parênteses para suínos, a gente tem a peste suína clássica, a peste suína africana, tem a Algesque, são doenças que elas são barreiras, a gente não tem essas doenças aqui, elas podem entrar
por pessoas, por fômites, que são objetos inanimados, calçado, equipamentos, alguma coisa assim, ou de animais silvestres. E aí a gente tem um problema do javali que está incomodando todo mundo aqui na região. Virou praga, né? Foi declarado praga já. Já é declarado praga e tem várias equipes de controle e tudo mais. E nesse contexto, dentro do sistema de criação, os animais como são de alta produção e alta validação genética, eles são mais de vidro. Eles têm que ter um sistema de criação mais vamos dizer, cuidadoso. Então, existem várias legislações. Hoje a gente tem N10, quem tem chiqueiro, quem tem os galpões que produz suínos. Eles têm que ter várias regras, são várias medidas de biosseguridade, onde a gente tem instalações mínimas para poder ter a criação comercial dos animais, né? Então, na questão tanto na avicultura, que a gente tem ali, imagina um galpão com 32 mil aves, 35 mil aves, conforme o peso do animal, se entra uma doença ali, e ainda mais os animais são mais sensíveis, né? Eles são todos preparados, a mortalidade é bem rápida. A gripe aviária, ela causa problemas neurológicos e digestórios, né? Ela é uma gripe, né? Ela também causa coriza, né? É engraçado, a galinha espirra, né? Ela fica com diarreia. E ela fica com problema neurológico. Ela vira o pescoço para trás e ela fica andando em círculos, né? Eu trabalhei ativamente no foco primeiro lá na Lagoa Mangueira, lá na região sul do estado, onde a gente lidou com cisne. E aí estava só nas animais silvestres, isso foi 2023. A gente teve que trabalhar ativamente a campo. Imagina animal silvestre, o cisne. O cisne no pescoço negro, né? A gente trabalhou e tinha que usar toda aquela roupa, parece de filme, né? A gente tem que usar todos os EPIs, né? Que são os macacões, e a gente não tem que cuidar para também não se contaminar, porque também... É uma zoonose também. Na verdade, é uma zoonose, mas é um vírus, né? É um vírus da gripe, é uma influenza, é H1N1, H1N5. E aí, H5N1. Mas aí o que acontece? Ele é um vírus que está no mundo inteiro, né? E infelizmente chegou há 3 anos atrás aqui no Rio Grande do Sul. E ele chegou na avicultura comercial ali em Montenegro. E aí lá em Montenegro, onde ele entrou foi no maior medidas de biosseguridade que deveria ter, que era um incubatório, né? E nessa questão, foi animais silvestres, a princípio foi um João de Barro, que poderia ter o vírus. Cara. E aí, porque Isso eu ia perguntar para você, como é que ele chegou ali, através de quem? João de Barro? Ainda não ficou bem definido. Sim, mas suspeita... A suspeita é essa, porque a gente tinha uma situação lá no Sapucaia. E ficava próximo, né, ali da região. Sim. E aí a gente estava na parte silvestre. E se o produtor, se as pessoas não nos avisarem que tem uma mortalidade de animais silvestres, a gente não tem como eu ir lá ativamente fiscalizar. E aí a gente faz isso rotineiramente. A gente até tem um drone que a gente voa ali a gente fica monitorando a barragem aqui de Ernestina. Passo Real, né? Todo o Alag, na verdade. Sim. Ernestina, agora o colega de Passo Fundo pediu pra gente dar uma voada lá, porque para dar uma olhada, mas enquanto não tiver a questão das mortalidades ou alguma coisa normal, muitos produtores já ficaram sensíveis, a gente teve umas suspeitas, mortalidade de patos, marrecos, sabe? Mas tem algumas questões que são mais naturais conforme a época do ano. Mas, graças a Deus que na nossa região a gente não teve isso. Mas onde tem uma mortalidade grande, né, existem as doenças, tem salmonela, tem outras coisas que acontecem dentro do sistema de produção. Só que naquela vez lá no foco, aconteceu que foi um pouco diferente. A mortalidade foi muito alta num período muito rápido e os técnicos mesmo da empresa já suspeitaram. E como teve a mortalidade, eles têm que comunicar a gente. E aí a gente, chegando junto com eles lá, foi avaliado e foi coletado material para mandar para o laboratório. Então, por isso que existem os gastilhos das parcerias. A gente tem várias empresas, tanto de suínos como de aves na região, e tem os técnicos, tem os veterinários responsáveis técnicos deles, os habilitados, e eles mantêm contato conosco. E eles são, vamos dizer... Além do que a gente fomenta para o produtor rural, ele ser o nosso guardião junto com a gente, para ele ficar lá como sentinela, vendo e nos comunicando quando acontece alguma situação, para a gente poder rapidamente agir para evitar que se espalhe ou que tenha um problema maior para todo mundo, né? Então as empresas comunicaram, aí os colegas foram lá, foram avaliar, realmente foi positivo, e aí se desencadeou toda a programação, onde praticamente 70%, 80% dos funcionários do estado tiveram que se deslocar para a região para poder trabalhar, porque aí o trabalho é 24 horas. Sim. Né? Daí é uma situação mais pesada. E a gente tem a mesma situação com os suínos. Mas está controlado hoje, né? Isso, hoje está controlado, não tem, no caso, no Rio Grande do Sul, nem casos de animais silvestres tem mais, a gente sempre tem suspeitas. Porque a gente também pode ver o lado inverso, né? Porque aí os frangos ali contaminados, os animais silvestres também podem... Daqui a pouco... espalhar. O que acontece? Tem hoje, contato imagina... Hoje a gente tem, desde 2022 para 2023, a gente vinha monitorando, porque a gente via nos noticiários, aconteceu no Chile, aconteceu um caso, na Argentina aconteceu vários casos, mas essa transmissão
do Pacífico para o Atlântico, no caso da costa lá da América do Sul, né, que pega o Chile, pega o Peru lá, que vai... os animais não migram... É no Pacífico, né? Não migram na forma horizontal. Eles migram até o sul, vão até a Terra do Fogo na Argentina, entram em contato e depois eles voltam à migração. A gente mais ou menos tem monitoramento das rotas migratórias. Quem trabalha isso é o ICMBio. Mas são aves migratórias. Ssão aves migratórias. São regionais, como o João do Barro aí, né? Isso, são migratórias. Só que quando a gente vai ali mesmo, trabalhando ativamente, foi difícil, é bom, mas é gratificante também, porque a gente ficava monitorando a fauna silvestre. A gente tinha que mapear toda. Graças a essa situação do estado, eu consegui conhecer todo o nosso litoral pela praia e pela parte de dentro. Então, todas as lagoas e açudes, grandes barragens, a gente tinha que monitorar para ver isso. Porque a gente sabia de onde os animais vinham, porque tinha dado casos no Uruguai, né? E a gente vinha controlando lá em Santa Vitória do Palmar, Chuí, depois foi subindo ali, Hermenegildo, aí depois foi Rio Grande, né? E aí o pessoal foi cuidando. Os primeiros focos que aconteceram vieram lá em Pernambuco, né? Ele veio para uma 30 réis, que é uma ave migratória, e ela veio da África, né? Ela cruza o oceano, aí deu um caso lá na praia, depois deu no Rio de Janeiro e depois deu em Santa Catarina. Aí o nosso veio do sul. Tá, pois é. Agora só um parênteses aqui. Você falou que no frango ela dá problemas neurológicos, né? E ela fica doente, mas uma ave contaminada, isso a gente tá falando da gripe aviária, né? Isso. Uma ave vem da África contaminada, quer dizer, o sistema imunológico é diferente, então, dos frangos. Cada caso é um caso. Isso, porque na verdade cada animal, eles têm um período... A doença tem um período de incubação. Sim. É de 1 dia a 3 dias, podendo chegar a 5. Os animais, quando eles fazem essa vida de vida silvestre, os animais são mais resistentes. Sim. E tem muitos que tem acontecido que o vírus modifica. Lembra a questão mudou a cepa do vírus, o vírus se modifica. Toda vez que ele contamina o animal, ele é excretado e aí ele vai se modificando. Por um vírus, por mais que seja um vírus, ele é inteligente, né? Então ele tem um sistema de criação. Porque se for um vírus muito letal, ele vai contaminar uma população, vai morrer todo mundo, ele não vai ter como sempre transmitir para ninguém e acabou ali. Sim. Tanto que uma das formas que a gente faz para controlar... A proposta do vírus já ficar um pouquinho para poder dar... Para conseguir se manter vivo e seguir espalhando, né? Então, quando a gente vai estudar os micro-organismos, eles têm essas características que eles começam a mudar o comportamento dele. Tanto que uma das formas que a gente trabalha há anos para controlar doenças é identificação dos positivos, isolamento, né? E controle. Aí, nos animais, dependendo da doença, o controle é a eliminação, né? Ou o controle seria cura, né? No caso, para ser humano. Por isso que a gente sempre falava a questão do isolamento na época do Covid, ou quando tem uma gripe, alguma coisa, a gente usa a máscara para evitar a transmissão e tu faz o isolamento dos animais ou das pessoas para evitar que outras pessoas possam se contaminar. Aí a pessoa se cura, tem o tratamento todo, né? Já nos animais, dependendo da doença, tem doenças que a gente pode tratar, tem doenças que tem que eliminar, porque o custo do tratamento é muito grande. Exemplo, tuberculose, né? Vamos voltar agora para essa outra parte. A tuberculose é uma doença bacteriana, para ser humano tem cura. No mínimo 6 meses tomando antibiótico todos os dias. Aí tu imagina pegar uma vaca de 500 quilos e tu dá antibiótico todos os dias por 6 meses. E tudo que ela produz, ela não vai poder ter retorno. Então é inviável economicamente. Então já está por essa questão, onde tem um animal positivo para essa doença, né? Tem os testes, tem as validações que a gente faz, a gente elimina o animal. E aí tem um retorno para o produtor, uma indenização. Quem vende leite tem o Fundesa, que é o fundo de produção do Rio Grande do Sul, onde o produtor contribui e tem o retorno, e tem o mapa também que indeniza para tuberculose, né? Então, nesse critério, vem essa situação que conforme a doença que a gente está lidando, conforme o animal, a gente tem mudanças. Exemplo, essas mortalidades de aves que a gente teve nos últimos dias, últimos dias não, faz os últimos meses, vamos dizer assim, que a gente teve em Tapera ali uns patos que acabaram por 2 vezes morrendo, né? E o produtor chamou, e está correto, a gente tem que avaliar. E até foi uma situação engraçada porque a gente tem botulismo. Botulismo é um Clostridium, né, uma bactéria, né, que é o Clostridium botulinum, que ele causa paralisia flácida. Tem o tetânico, que é o tétano, que a gente conhece, né? E os Clostridium também tem os outros que causam o carbúnculo, né, que o pessoal tem perda de animais. E o pessoal vacina. Quando a gente vai trabalhar com animais de produção bovinos, né, essa situação, tu vacina e os animais são protegidos. Quando tu vacina para todos esses outros, que é uma vacina é polivalente, então ela tem todas as cepas e protege contra todas as doenças. Já nas aves é um pouquinho mais diferente. Os animais de vida livre, né, alguns mais velhos têm imunidade, e quando tem uma grande quantidade de bactéria no ambiente, ou a toxina produzida, porque a do botulismo é a do botox, que muitas mulheres, alguns homens usam, né? Sim. Mas aí nessa situação, ela causa paralisia flácida e o animal morre. E o sintoma acaba aparecendo como gripe aviária. E aí tu vê animal silvestre morrendo. E aí teve um produtor que teve uma perda de patos ali, a gente foi avaliar, e aí foi uma caracterização que deu uma doença nos peixes dele, os peixes morreram,
aí apodreceram, aí os patos consumiram os peixes, tinha muita dessa toxina, e os animais morreram de botulismo. E a gente foi lá, avaliou, teve toda uma contextualização para a gente chegar nessa logística, mas é no nosso trabalho de investigação sobre doenças. Entendeu? Se tivesse algumas outras alterações... Mas o pato come até o peixe. O pato é carnívoro, ele come minhocas também. Ele come de tudo, né? Que aparecer na frente. É o animal silvestre, ele tá ali, tem o alimento disponível, né? E como ele tava... Né? Então, é nessa logística, mais ou menos, que em alguns casos a gente vai... Ele é aquático, claro, né? E ele tá de vida silvestre, o que tiver para comer de facilidade. Aí tinha um animal ali, né? Disponível. O controle foi tratar os peixes, aí retirar os animais mortos, os patos pararam de morrer, resolveu a situação. Olha só. Entendeu? Então, assim... É feita essa... Como é que é essa... O pessoal chama... Me fugiu, né? Mapeamento ali, é feito esse... É uma investigação. Investigação, né? A gente faz toda... Porque tem toda uma ligando situação. Um ponto ao outro. Isso, é porque o que acontece... De algum lugar veio, né? E a gente tem... Às vezes a gente não consegue identificar. Infelizmente agora, meio corriqueiro, a gente tem mortalidade de abelha também. O pessoal que tem caixas de abelha nos comunica pela perda das caixas, né? E a mortalidade. Tem vários tipos de mortalidades. Tem duas doenças que são... Uma é o cancro das abelhas, outra é um besouro, que ele causa prejuízo para as colmeias, e essas doenças a gente não tem aqui no Rio Grande do Sul. Teve uma suspeita que veio uma vez de São Paulo, uma colmeia infectada, né? Mas a gente conseguiu, foi lá para a região de Juí e conseguiu ser controlado pelos colegas lá que conseguiram identificar que não veio. Mas era possível que era vínculo de uma propriedade que tinha dado problema. Então a gente sempre tem essa investigação para conseguir ver, se teve doença em tal local. A gente vê, eu vendi para fulano. Daí a gente vai lá no fulano e conversa com ele. Às vezes o pessoal não gosta, né? Hoje a gente solicita que realize um teste, né? E aí a gente começa a fazer essa investigação para evitar que a doença se espalhe. Ou aquela situação, tu comprou animais, eu vendi animais para o senhor. Aí os meus animais eram positivos para a doença. Pode ser que tu tenha. Aí tu vai ficar engordando teus animais ali por 90, 100 dias para chegar depois lá no frigorífico e condenar. Então é melhor testar, Tem uma... Então, o produtor do gado de corte corre esse risco ainda. Sim, ele tem esse risco. Se ele não testar, né? Mas se testar é caro, então ele vai na sorte. Na verdade, né? Na verdade que às vezes assim, a gente tem estimativa, o maior produção de rebanho que é testada é de leite, porque é obrigatório. Sim, porque é obrigatório. Né? Mas a do corte a gente é avaliado pelas condenações frigoríficos do estado, né? E ainda mais pela avaliação do nível estadual. Sim. A tuberculose ela está disseminada no gado de corte. Entendeu? E aí, só que daí existe essa situação do impacto econômico. Hoje, em média, R$50 a R$60 por animal o teste. Porque tem um custo, o veterinário vai lá, ele tem que raspar, tem que medir, tem que usar o antígeno que é caro, ele tem o deslocamento dele, e aí depois, 3 dias após, ele tem que retornar e fazer a leitura. O teste é feito. No primeiro dia tu vai, contém o animal, faz uma identificação individual, no caso um brinco, o número conforme a propriedade, tem brinco oficial, tem brinco da propriedade mesmo, aí ele é feito uma raspagem na pele e é medida a dimensão da espessura da pele, com um cutímetro, né? Daí vai ter 8 milímetros, 10 milímetros, né? E aí faz a aplicação do antígeno, né? Daí tu faz ali da tuberculose, tanto aviária como a do meio ambiente, como da bovina, né? Não causa doença, só que ela vai estimular os anticorpos para ver se o animal tem anticorpo ou não contra a tuberculose. E aí isso tem uma dimensão da espessura da pele. Se o animal é um teste alérgico, né? Então, assim, se o animal tiver anticorpos, ele provavelmente tem a doença. Isso é um trabalho, existe mais de 100 anos já, esse tipo de pesquisa, e é uma ferramenta sendo corretamente utilizada nas propriedades, tu consegue controlar e sanear e evitar e limpar as propriedades. A gente teve... Desde que eu entrei, já perdi a quantidade estimada correta de focos, mas foram mais de 100 já, que eu já tive desde que eu entrei para o estado. E todos a gente sempre controlou e nunca precisamos fazer vazio sanitário. O vazio sanitário é quando tem que mandar todos os animais para baixo da propriedade. E aí, depois dos 3 dias, né, vai lá, volta de novo, lê, e aí, conforme a dimensão que mudou, o animal é classificado como negativo, inconclusivo, que pode testar novamente, ou positivo. E aí aqui na nossa região que você acompanha, tem acontecido casos assim de chegar no frigorífico, que, infelizmente... Aqui a condenação fazem uns 6 meses, eu acho que a última que a gente teve aqui no frigorífico, né? Que acabou chegando animais ali, que eles nos informam, né? E oficialmente que faz uns 6 meses que teve uns produtores, e nem era da nossa região, né? Porque recebe de todo o estado os animais aqui. De animais do nosso município que foram para abate e foram condenados, já faz uns 3 meses também, então acontece. E também tem a situação de a gente testar as propriedades, né? E elas se tornarem foco, né? Por conta dessa questão do teste pela empresa por ter a obrigatoriedade, né? Então, ou em situações de certificação, como tem uma cooperativa de leite que fomenta a certificação das propriedades, né?
ela fornece os testes, se torna gratuito para o produtor. Na verdade, existe o PIS/COFINS, que ele é descontado do produtor do leite, não deveria ser descontado. Então, uma das formas de retorno volta com projetos, né, onde vem dias de campo, vem melhorias, palestras técnicas. Então, eu sei que aqui o Posto de Leite já utiliza esse formato para ter doses de sêmen gratuita para o produtor, e aí tu tem essa situação. E com essa empresa ele utiliza esse dinheiro, né, do PIS/COFINS lá, que tem um projeto que é da Receita Federal que eles fazem, que eles pegam o produtor, vamos dizer, aquele dinheiro repassa para a empresa e a empresa custeia os testes, e para o produtor é bom que ele não gaste os testes. Então é bom para todo mundo, só que tem uns acordos entre eles ali que são acordos comerciais, né? No caso, e a gente faz o acompanhamento por questão da certificação e para validação, porque todo esse trabalho nosso de validação do nosso trabalho tem que ser de forma transparente e auditável, né? E aí com isso, para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder mostrar para o consumidor final, tanto nacional como internacional, que aquilo que a gente está fazendo não é só para inglês ver, é seguro. Inclusive, agora a gente, infelizmente, teve essa sanção da Europa contra o MAPA, né, no Brasil, sobre a questão de uso de antibióticos. Eles, às vezes, não conseguem fazer lá na Europa o que a gente faz aqui, só que para eles comprar, eles querem. Então, para a gente poder vender para eles, a gente tem que atingir as exigências deles. Aí foi feito medidas de autocontrole e validação para comprovar que não é utilizado alguns antibióticos na produção animal de corte. E aí, como eles não gostaram, não foi... Eu não tive acesso, vamos dizer assim, Sim, sobre toda a validação que foi feita, mas eles não aceitaram e falaram, se vocês não mudar ou melhorar, a partir de setembro a gente não vai comprar mais carne no Brasil. não é porque a carne é ruim, né? Porque algumas especificações... a gente tem e aí que muitas pessoas pro lado político, né? A Europa pegou e cortou vínculos com o Brasil. Não é por causa disso, é porque algumas exigências... São exigências técnicas... Até por segurança, né? E segurança alimentar. É igual a questão de utilização de agrotóxicos, né? De alguns produtos. É igual você comprar uma carne clandestina para você, talvez, né? Isso. Por exemplo, como é que é feito o manejo do salame, que nem você falou ali. Sim. Daqui a pouco você diz, se você não fizer numa sala que tenha que ter mínimo 20 graus ali, 18 graus no ar-condicionado, uma mesa com pelo menos limpa assim, eu não vou comprar de você. Sim, aí o cara, mas eu não consigo, então, a partir de hoje eu não compro mais, eu quero assim, mas eu sempre faço e vendo, mas eu quero assim. A gente hoje... É um exemplo tosco aqui, mas é assim, mas né? A questão hoje... saber onde é que tá vindo, né? A gente trabalha os dois formatos, né? A questão da industrialização, que é onde tem as medidas mínimas de higiene para ser... Porque quando a gente fala dessa situação, o nível municipal, estadual, federal de inspeção e tudo mais, lógico, tem algumas análises que são mais rigorosas, ou temperaturas para sair o produto para expedição, só que é tudo questão de higiene. É uma questão assim, é limpeza. E quando a gente faz para consumo próprio em casa, lógico, tem algumas pessoas, já teve alguns casos, não na nossa região também, mas alguns casos que a gente escuta, que a pessoa acha que essa mesa aqui é limpa para fazer isso. Não, mas ela é porosa, ela tem ranhuras, sim, sabe? Eu tenho que fazer, então tem que ser de inox, ela não pode estar arranhada, tem que ser lisa, o piso, a parede tem que ser lisa, sabe? O piso não precisa ser claro, mas tem que ser um piso que seja liso, que ele não tenha ranhuras, que não possa ter acúmulo de sujeiras, porque às vezes tem alguma sujeira no teto, e aí durante o processamento do alimento é que a gente não enxerga, mas o ar aqui está todo contaminado. Sim, com certeza. Cheio de bactérias, está cheio de sujeira. Mas tu limpa, passa um pano todo dia. Então essa questão às vezes pode contaminar o alimento, e o alimento ele vai ter um tempo de prateleira, onde a gente tem a validade, né? E a questão do alimento ter a toxina ou ter a bactéria que tu, ao consumir, né? Porque o que são esses métodos de conservação de produção? Hoje a gente tem o salame, a gente tem as geleias, a gente tem as conservas. Antigamente, quando não tinha geladeira, né, um método de conservação do alimento, a gente fazia o quê? A desidratação, né? A gente utilizava a salmoura, onde bota o charque, né, tirava a água, porque o que diz que um alimento vai ser mais estragado ou não, ou vai se estragar mais rápido é a atividade de água. A atividade de água do alimento é classificada de 0,1 a 0,5 a 1. Né? Quanto menor o número, menos atividade de água o alimento tem. Quanto maior esse número, maior a atividade de água. O exemplo, o alimento que tem menor atividade de água, 0,4, 0,5, o mel. A gente tem quase que historicamente que o mel não estraga. Se tu pegar mel, botar num pote fechado, limpo, ele fica ali, né? A gente aproveita. Tu vai pegar um alimento que tem uma alta atividade de água, o peixe. Tu pega o peixe, tu bota em cima de uma bancada, em 2 horas ele está azedo. Porque tem muita água no alimento. Então o método de a gente conservar o alimento, indiferente qual for o alimento, porque a gente tem... Desidratação.
O leite condensado, né? Leite condensado. A gente concentra de açúcar, que é o açúcar higroscópico, e a gente faz o leite condensado, historicamente, ele foi criado pra gente ter leite. Pra gente ter leite. Eles transportavam, tiravam toda a água, aí chegava lá, o cara botava água de açúcar. E reconstitui. O meu pai brinca com o meu pai. Não é esse leite gostosinho que é hoje, não, né? Porque o gosto que era bem diferente. O meu pai nasceu em 56. Docinho. O meu pai cresceu, ele brinca, tem uma foto dele quando era criança, que ele tava cheio de lata de leite moça, porque na época eles moravam pro interior, não tinha, tinha vaca de leite e tudo mais, era mais escassa a situação. E aí o que acontece? Comprava o leite condensado e a avó botava água, né? E diluía e dava para ele tomar leite. Então, mas aí hoje a gente utiliza para doces, para recreação. Ficou uma coisa mais glamourosa e mais... A gente for analisar o salame, a gente tem carne, a carne hoje, a gente vai carnear um animal, se deixar a temperatura ambiente, tudo bem, no inverno é um pouquinho diferente, né? Porque tá mais frio, mas ali em 5, 7 dias tá azeda a carne. Por isso, lembra antigamente lá das especiarias, que o pessoal viajava da Europa até a Índia para comprar os caranela, porque como não tinha como conservar os alimentos, tu tinha que botar tempero para disfarçar o gosto ruim. Então, quando tu carneava o animal, tu abatia para consumo, a carne era boa, daqui uma semana estava ruim. Então, imagina, toda uma vez por cada 5 dias tem que abater. Tinha que ter muito dinheiro, né? E ali tu perdia porque tu não conseguiria consumir todo o animal. Então, aí foi criado esses métodos de conservação de alimentos para poder o quê? Para poder tu ter um tempo maior. E aí o pessoal fazia, produzia tomate, fazia o molho de tomate, fechava, fervia, guardava e tu tinha ali por 6 meses, 1 ano guardado. O salame, tu pendurava o salame e tu tinha carne para comer durante todo o ano. O charque, mesma coisa. Queijo, né? O queijo. Queijo é o mais... Então, todas essas produções, historicamente, dos alimentos, né? E aí, por que a gente está falando essa parte meio que histórica, essa situação? Porque foi assim, foi descoberto, né? A questão... E a gente, para ter a comercialização hoje, também, para a gente ter o alimento disponível, né? Para ter o tempo de prateleira e ter o... Porque é bom de comer, né? Se torna gostoso. A gente tem que ter os controles na criação e na produção, né? Agora você falou de alimento aí, a gente acostumou, né, o nosso paladar também, o salame nada mais é do que uma carne desidratada, né, bem temperada, ela não é cozida nada, né. Sim, tem uma Passa parte... o processo de maturação, defumação, dependendo do tipo para dar aquele, para acelerar, né, na verdade. E aí tem alguns que cozinham, né, ou fritam, ou cozinham, mas ele é um método, e até uma situação nisso pra gente falar da questão dos suínos, porque ele é uma carne crua. Sim. E a gente tem cisticercose, né, que é uma doença que ela, a tênia, né, ela tem pro bovino, tem pro... A tênia, a famosa solitária aí, né? Isso, a solitária. Não briga aquela que o pessoal estudou lá no colégio. Aí. Isso, essa aí. O que acontece? Aí se tu tem, o pessoal fala popularmente, quando tu abater um porco e tem essa doença, ele forma vários cistos, né, na carne, chamam de pipoquinha ou canjiquinha. Quem conhece já viu. E aí se do momento, se tu não cozinhar bem a carne, né, ou tu não aproveitar essa carne, se tu usar ela para fazer um salame, fazer alguma coisa, e o cisto estiver ali, o cisto ele tá vivo, e tu pode consumir e ter problema. Daí problema neurológico, dependendo onde o verme vai transitar no teu corpo, vai pro fígado, vai... Aí, pessoal... aí entra uma questão, antigamente, hoje não sei se fazem isso, acho que vocês têm até a fiscalização, tá aí, não sei como é que funciona, também não quero condenar ninguém aqui. Mas antigamente o pessoal fazia isso manualmente, tudo em casa, né? Carneava-se o porco, limpava-se as tripas, botava o porco para dentro. Vou falar esse termo. E aí, como é que funciona hoje essa questão, assim? Não, hoje assim... Porque aí imagina, né? Cara, ela é bem lavada, a questão tem a questão do mondongo também, que o pessoal fala. Sim, a questão, hoje ela é tolerado o produtor, né? Em 2009, 2010, ali foi proibido o produtor abater em casa e tinha sempre... ir para um estabelecimento frigorífico para ter essa garantia que vai ter uma inspeção veterinária para dizer que o animal está apto a ser consumido ou não. Só que isso gera um custo, uma logística, tem questão de frete, questão de imposto e tudo mais. Então é tolerado hoje, é permitido, vamos dizer assim, eu não falo permitido, eu falo tolerado, que é diferente, né? Permitir é uma coisa, tolerar é outra, né? Mas permitir você tá abrindo, então, o homem falou lá. Mas aí não, é tolerado que o produtor abata para consumo uma certa quantidade de animais, a estimativa de quantos animais ele pode abater, conforme... existe uma lógica nessa situação. Tu pode abater 1 ou 2 por ano. Não, dependendo da família grande, 3, 4, sabe? A gente tem uns que a gente vê que abate para consumo e está vendendo a carne. E isso gera um risco para todo mundo. Às vezes o pessoal vai atrás, você nem estava falando antes do clandestino, tu vai atrás do preço, mas às vezes tu perde qualidade. Tem muitos, às vezes, que acham mentira. Mas no frigorífico lá, ou no estabelecimento da indústria, eles botam um monte de porcaria, o meu é mais puro, é mais natural, que eu faço artesanal. Então, situação artesanal existe. A gente tem o selo arte, a gente tem várias formas de tu criar a produção de forma artesanal, tanto queijo cru artesanal, tanto como salame também. A gente tem empresas em Soledade mesmo, teve várias indústrias municipais que conseguiram o selo arte e podem vender para o Brasil inteiro.
Então, por isso que eu sempre falo para buscar a regularização, sabe? Onde tu tem realmente qualidade, a gente testa a prova da qualidade e a gente coloca ali a situação, né, para realmente se tem análises mínimas para serem realizadas e aí tu pode ter a correta comercialização. Mas para o produtor consumir, para consumo próprio, tem vários que produzem, sabe? Tanto que às vezes teve umas situações, eu como funcionário público, eu não ganho nada de ninguém, não posso receber nada de ninguém, né? Tanto Sim, por claro. questão ética como profissional, Sim. né? E teve situações que a gente vai a uma propriedade e o pessoal quer, né? Tipo, o pessoal nos recebe bem, quer dar uma laranja, quer dar uma bergamota, quer dar um salame ou leite. Eu nunca pego nada, né? Eu brinco até hoje para não dizer que sempre tem uma ressalva, né? Eu adotei uma gatinha. Eu fui numa propriedade, uma gatinha me adotou e eu acabei ficando com a gatinha até hoje. Sim. Mas disso eu nunca presentes, essas situações a gente não pega. Mas a gente vê que alguns produtores realmente eles produzem, vários produzem, muitos, vou dizer assim, para consumo próprio. E coisa de qualidade, claro. De qualidade, porque é para sua família. É sua sabe? família. Então não é uma situação assim que tu fica... onde tem alguns que a gente vê de má fé que fazem produção para ser comercial e aí botam o que tiver e faz de qualquer jeito só para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, né? Isso, e aí a gente tem as investigações, a gente tem o controle, a gente faz a fiscalização, a gente faz o trabalho junto com o Ministério Público da Segurança Alimentar, porque a gente trabalha em todos os ramos, né? Na questão ali do nosso trabalho na inspetoria veterinária, a gente trabalha com fiscalização de produtos de origem animal e animais vivos. Então, todos os produtos de origem animal, mel, ovo, leite, carne, né, ou derivados, que estão em transporte dentro do estado, né? E quando é pego uma clandestina, uma carga, é descartada. Isso. Muitos, tem aquela famosa, por exemplo, queijos, carnes que o pessoal enterra ou incinera, né? Isso, Depois você vai falar pra gente como é que é feita os descartes quando são flagrados, assim, né, em desacordo. Mas aí nessa questão a gente faz essa fiscalização tanto no trânsito como em propriedades rurais ou estabelecimentos comerciais. Aí, para estabelecimento comercial, no caso do município, mercados ou açougues, né, há a responsabilidade da vigilância sanitária. Aí a vigilância sanitária faz a atividade, né, deles e eles em conjunto com a gente, porque a gente lauda como veterinário, a gente é técnico, a gente consegue laudar se a carne avaliando de critérios técnicos, se ela teve uma inspeção mínima, porque hoje quando tu vai fazer uma avaliação de uma carne para ser comercializada, ela tem que ter sido abatida num frigorífico, no mínimo num frigorífico municipal, se é dentro do município. E tu tem uns critérios mínimos de avaliação da carcaça, cortes, retirado de algumas situações ali da carne, como a gente tem o MER, que é material de específico risco, né, ou de risco específico, que demonstra que teve alguma avaliação, ou avaliação de alguns gânglios, que a gente chama, ou no caso linfonodos, né, que é as ínguas do animal, ou o pessoal gosta de falar muito as caatingas, que é da ovelha, né, uma situação, que são os lugares que são locais de inspeção rotineira no abate, que a gente para ver se o animal tem ou não alguma doença, ou se tiver, tem alguma alteração num linfonodo regional, numa carcaça, numa paleta, no pescoço, na cabeça ou no quarto, a gente inspeciona aquela região melhor para ver se não tem alguma outra alteração, entendeu? E isso tudo para quê? Para evitar que passe alguma doença para frente ou que chegue no mercado, ou no açougue ou para o consumidor final a carne contaminada ou com abscesso ou alguma coisa que possa fazer mal para ele, né? Durante as fiscalizações, a gente trabalha em conjunto, o Ministério Público vem bastante, convoca a gente para trabalhar na região, né? Eu participo em todo o estado nessa situação. E quando a gente não encontra os animais com essa característica, as carnes, né, com essa característica que não teve inspeção, ou é um queijo que não tem... Condenado. É condenado. A condenação, ela é feita, a gente... tem situações, quando a carne ela não tem caracterização, tanto por temperatura ou por sistema de inspeção para consumo humano, a gente tem o Brás, que é em Santa Maria, e também tem o Aves, em Passo Fundo lá, são os zoológicos, onde a carne ela não sendo temperada, a gente avalia se ela vai ter consumo para animais. E aí, como tem os animais silvestres, tem que ter essa questão da doação, a gente consegue repassar. A gente faz uma logística e leva a carne para lá para eles, para os animais ser doados. E tem toda uma documentação para a gente fazer isso, para ter essa comprovação. Sim. Quando os animais, essa carne é temperada, enfim. não pode ser utilizado para os animais, né? Aí a gente descarta ou em fábricas de ração, né? Que a gente tem, o tio Hugo tem uma ali que recebe, né? Ou em aterros sanitários oficiais, né? No caso, a gente tem em Birubá tem um que recebe, o nosso espumoso é tudo vai para fora do estado, do município, mas a gente tem em Vitor Greff também um aterro ali, onde tem as parcerias com as prefeituras, a gente faz o correto descarte desses produtos. A gente separa o plástico, vai só o alimento e eles fazem lá todo o processamento. A questão que muitas vezes a gente é criticado, a carne tá boa, né? Doa para um asilo, doa para uma creche, dá para gente que tá pobre. A gente só tira a carne. Quando a gente vai trabalhar, o melhor, quando a gente vai fazer essa fiscalização... quer dizer, para vender,
Não pode, então, o risco é o mesmo. Pois isso que eu queria chegar. A gente faz. Quando eu vou fazer uma fiscalização, o melhor momento seria eu chegar lá e tá tudo bom. Eu parar um caminhão frigorífico, botar o termômetro, a carne tá abaixo de 7 graus. A banha tá abaixo de 5 graus, o iogurte tá até 10 graus. O queijo tá, se é in natura ou se está resfriado, até 6 graus. Então, nessa situação, a gente quer encontrar o alimento em perfeitas condições para seguir sua viagem, né? Se o alimento a gente identificou e viu que ele não está próprio para consumo, né? No caso, para comercialização, não vai ser porque o pessoal é humilde, no caso do asilo, ou alguma situação que vai poder comer. Sim. Entendeu? Então, é uma coisa. Quer dizer, assim que... para vender para os outros, mas vocês podem morrer. A analogia que o senhor fez é assim, para vender não pode, mas para os outros consumir pode. Não, não está apta para o consumo humano. Se tivesse apta, a gente liberava para vender, porque vai gerar um prejuízo também para a empresa. Para a empresa. Existem situações, algumas coisas isso assim. É bem, né? Essa lógica por isso que a gente pessoal. Fala, o pessoal às vezes gosta de criticar o nosso trabalho e a gente está tentando fazer uma parte para que a gente... Existem algumas situações de escassez, mas aí é situação de guerra, apocalipse, e não vai chegar nesse momento. O pessoal come até o... Até canibal vira aí, meu Deus. Mas aí nessa situação, no contexto geral, a gente trabalha assim, né? A gente quer que seja o alimento seguro, né? Pro consumidor final, pra gente mesmo, para consumir, né? E que não tenha essa questão do risco da contaminação. E a questão da nossa fiscalização é para evitar, né? Existe uma situação que a gente pega às vezes em trânsito e aí gera uma autuação, mas não gera o descarte do alimento. Exemplo, existem alimentos que eles são conforme a embalagem, a rotulagem dele, a gente respeita isso, né? Que são congelados. Congelados é abaixo de 0 graus. Tem uns que tem que estar congelado a menos 10, outros a menos 20. E a gente tem os termômetros, né? Que a gente consegue avaliar isso. E o que é essa dimensão? Até onde a carne vai chegar. Menos 20 deve ser peixe, alguma coisa. Não, até a carne bovina também, mas geralmente quando vem lá de Mato Grosso vai pro Chile. Daí a gente pega os caminhões que são os caminhão Thermo King, que são enormes, de grande. Sim. E aí a gente tem que avaliar e são uns pedaços de carne mais grandes. Por que eles congelam a menos 20 e mantém congelado, né? Porque o caminhão muitas vezes ele não produz frio, ele mantém o frio para não perder, não adquirir calor, não perder frio o alimento. E ele tem essa situação durante o transporte, né, de manter aquela condição da temperatura. Quando a gente tem um alimento que ele é congelado, ele é para ser vendido congelado. Quando ele é resfriado, é para ser vendido resfriado. Se tu congelar um alimento resfriado, tu muda a característica do produto. Porque quando congela, descongela, ele adquire água, perde água, né? E aí e a questão da água, conforme o tipo de congelamento, se ele é um rápido ou lento, ele forma cristais e ele perde a água intracelular da célula. E ele muda a característica organoléptica do alimento, que a gente conversa na parte de tecnologia de produtos de origem animal, que é uma das cadeiras da faculdade e tem uma área da veterinária que trabalha só com isso. Então, quando a gente está em uma fiscalização, eu estou num caminhão, eu tenho um caminhão que está tá frio, tá a 2 graus dentro do caminhão, só que a carne era para estar congelada e ela está resfriada, a gente autua o transportador ali por não manter a característica do produto, só que a gente não descarta, porque a carne está apta para o consumo. Entendeu? E isso é uma questão, às vezes, o pessoal não tem um prejuízo tão grave, mas é como se fosse um puxão de orelha. Bota um caminhão com frio. Né? Deve ser abre e fecha. Desculpa, aí, deve ser essa. Abre e fecha. Acontece muitas vezes. Ao final da rota do coitado lá também. E aí a questão de tem cortina de vento, tem a cortina de plástico. Às vezes acontece muito, até a maior parte no verão. Quem nunca comprou um queijo embalado, um presunto embalado, está melado, o queijo está mofado, então olha, está na validade. Isso muda porque durante o transporte a temperatura acaba subindo. Mas eu parei, a porta está aberta. Tá, mas ele tem que tomar um cuidado, o transportador. Existe uma legislação sanitária, e ela é de 79, da vigilância, que regulamenta isso. E os caminhões têm que ter um alvará para ter o transporte dos alimentos e tem que ter um cuidado. E esse cuidado do operador, que é um caminhoneiro ou funcionário, está junto com ele ali para fazer o descarrega e carrega. Né? E aí a gente inspeciona isso tudo durante a nossa barreira de trânsito que a gente faz. Né? E aí, caso a gente encontre um alimento que não esteja com a característica correta, caso o queijo está até 7 graus ou 10 graus, dependendo do queijo, né, a gente retira o produto e vai fora. Né? Mesmo estando dentro da validade. E a gente também cuida da validade, né, do produto. Mas é trabalho, hein? Daí o pessoal fala que o Estado é chato. Não é questão veterinária. A inspeção, ou seja, a fiscalização, né? Mas na verdade, já pensou se não tivesse, né? Já pensou se você libera, né? Assim, que não tivesse uma fiscalização, não que você libere, não que o agente libere. Com o agente liberar, ele vai estar talvez prevaricando até, né? Porque sim, eu não posso prevaricar. Não pode prevaricar, né? Não pode escolher, você vai passar, mas você não. Mas assim, se não tivesse o Estado, né? Imagina você deixar o Estado deixar passar um alimento impróprio, matar um familiar seu, né? Daqui a pouco uma intoxicação alimentar, filho, crianças, pessoas, né? Que isso é até uma situação que a gente chega e a gente conversa, porque a defesa, junto como a gente tem um SUS, que é um sistema de saúde, a partir do momento que a gente não tem um
controle da produção dele. A partir do saneamento básico, né? Tendo o saneamento básico, o esgoto controlado e água potável, a situação, a gente já evita muita doença, né? Isso entra na parte da vigilância sanitária dentro dos municípios. Sim. A gente tem que trabalhar. Eu estou numa esfera estadual. O caso do esgoto, né? Foi lá na Inglaterra, morria gente, não sabia o que era. Isso, Daí era a questão da parte de higiene, né? Da água contaminada. Da água contaminada. Então, assim, a gente tem a esfera municipal, que cuida do município, né? A gente tem toda a questão da inspeção municipal, atividades em frigorífico dos municípios. Poderia ter um frigorífico municipal, ou tinha o salame municipal aqui, um produtor que era produtor de salames municipal. A questão é que ele fica encarcerado no município. Depois ele consegue atingir equivalências para vender para outras regiões. Nessa questão, eu trabalho na esfera estadual, então a gente cuida dos municípios e os outros municípios adjacentes, né? Ou, no caso, o estado inteiro. Circunscrição. E tem a parte do federal, né? Que trabalha para o Brasil inteiro, e a parte de exportação. Então, a responsabilidade são de todos nós, né? Todos nós temos que trabalhar conforme dentro da sua esfera, da sua responsabilidade. Eu tenho um bom relacionamento, eu interpreto assim, com o município, né? Com os colegas que trabalham, e a gente tem uma troca de informação, e a gente trabalha em conjunto para evitar esses problemas, né? E apoiar, tanto junto com a vigilância sanitária como a parte de inspeção municipal, para a gente ter esse controle, né? De todos os produtos, e orientar e fomentar que não exista clandestino, ou que o clandestino se regularize. Porque é uma coisa que a gente às vezes fica assim, a gente entende que é um pequeno produtor, que é agricultura familiar. Existe formas de regularização para todo mundo. E tem situações assim, eu quero produzir aves para vender ovo. Eu tenho uma lei que eu tenho que cumprir. Mas é pouquinho coisa assim. A lei é a mesma, entendeu? Porque é questão de segurança alimentar. Então, se ele é um produtor, eu vendo ovos. A gente sabe, eu conheço... A gente sabe, até a gente trabalha em cima para fazer educação e controle, mas quem são as pessoas que comercializam, entendeu? De formato não regular. A questão é que alguns são esporádicos, uns têm uma rotina. E a questão é que sanções podem vir porque ele tem que se regularizar. Então a gente procura, né, que o pessoal se regularize. Ainda mais a gente sabe que tem que ter um controle, né? Uma vez a gente pegava muito ovo choco ou podre, vamos falar assim, né? Era uma coisa que o consumidor se surpreendia ali, né? Isso, então, quer dizer, hoje tu comprando ele no mercado ali, bem com selos ali que a gente percebe, tu não tem isso. Né? É uma segurança alimentar, como você falou. Porque a gente tem um tempo de prateleira, o ovo é 30 dias. Sim, e aí o ovo ele fica até 45 dias, porque tem a punhura lá, a coleta dele, né? Pegava aquele ovo, famoso ovo galado, que era o ovo com cruzo ali, com cruzamento, daí pegava... Tava aí, já tava com... Quando eu era mais novo, né, da criança, eu costumava ir comprar no mercado, né? Era um pouco mais diferente a legislação, tu quebrava e saía um pintinho. Saiu cortadinho, eu tava quase. Tava morto, mas tava ali, tinha um pintinho semi-formado. Né? Que é a questão hoje em dia, os ovos são diferentes, claro, a galinha, ela ovula, não sei se é assim, não é normal, né? Tem vários sistemas de criação, tem umas que tu coloca galo junto, que pode vir um ovo galado, mas ele é feito a ovoscopia. Porque o que acontece? Hoje tu vai ter um aviário, mesmo que tenha menos de 1.000 aves, seja uma produção de 200, 300 aves, né? O produtor pode fazer isso, ele vai procurar a gente na inspetoria, ele vai ter que ter um responsável técnico para poder ter a orientação técnica deles, a gente ajuda nisso também. Sim. E aí, nesse contexto, ele vai ter que ter umas medidas de biosseguridade, que é um galinheiro que comporte a quantidade de animais que ele queira, né? Tem ali uma densidade populacional de 5 a 7 aves por metro quadrado, tem que ter tela de passarinho, a antipassarinho, ela tem que ter 1 polegada, 2,54 centímetros, tem que ser o galpão todo fechado, tem que ter barreira sanitária para entrar no perímetro. Ao redor do galinheiro tem que ter uma distância de 5 metros, uma tela de 1 metro de altura, para não ter risco de entrar animais, doenças. Tem que ter controle de rato, tem que ter controle de insetos e mosca, né? Tem que ter controle de pessoas que acessam a área ou não. Então, são várias medidas. Quem tem aviário, posso estar escutando, que tem os aviários de produção que são integrados às empresas, eles já têm essas medidas de biosseguridade, e é uma coisa que quando a gente vai fiscalizar, eu controlo toda a parte estrutural, as aves e a documentação. E ele tem que preencher corretamente essa documentação, e a gente sabe quando o pessoal preenche no dia. Então, quando o pessoal fala, vai vir fiscalização, os caras preenchem rapidinho ali, né? Você já conhece, já sabe. Aí todos tem que ter controle de pH. Eles controlam o pH, mas é controle de cloro. A galinha, para poder não ter risco da água contaminar ela com doença, a gente tem que ter 3 partes por milhão de cloro a 5. Então, isso são fiscalizações que a gente faz. Eu tenho viajado bastante pelo estado inteiro por questão da gripe aviária e na parte da postura comercial.
que a gente monta equipes de fazer, como a gente tem com pouco funcionário no estado, eu tenho viajado bastante esse ano, já fui várias vezes para fiscalizar em outras regiões. Sim. E aviários grandes, né? Tipo, então, assim, e tem vários sistemas de produção. Então, na questão do ovo ser galado ou não, tem alguns sistemas de produção que a galinha fica 5 ou 7 dentro de uma gaiola, tem umas que são criadas livre, tem umas que eles botam um galo junto, tem outras que é só as fêmeas, entendeu? Tem umas que são em formato de bateria, que são pilhas. Um galpão tu consegue botar 70 mil aves colocando ovo, e o ovo cai numa esteira e cai na bandeja, tu só pega o ovo na sala de ovos e pode levar para. Então tem vários sistemas. Tem um que tu tem que botar em ninhos, aí tu tem que ir lá, coleta manual, o pessoal passa o dia inteiro pegando. Tem um sistema californiano que elas ficam suspensas nas gaiolas. E também a coleta dos ovos são manuais. Então, assim, conforme a região, conforme o sistema de produção, se o aviário é mais antigo ou mais moderno. O mais moderno que tem é de formato bateria. São torres de 5 a 7 andares, com as galinhas, um galpão com 160 metros, vai ali 70 mil aves, né? É bem... E é um sistema que mantém uma segurança sanitária boa para os animais e tem um certo controle. O melhor formato que tem hoje, que mais agrega valor, é a galinha caipira, né? Onde são os formatos que as galinhas são criadas soltas, são as galinhas felizes, que a gente fala, tem um sistema de certificação para as galinhas felizes, e elas também têm piquetes na rua, que elas podem ir para a rua e voltar. Só que daí a gente tem umas legislações que, se numa região teve caso ou suspeita de gripe aviária, não solta as galinhas. Sim. Né? E aí tem todos os controles que a gente faz, né? Também mudou uma legislação depois do foco da gripe aviária lá no Taim, lá embaixo, lá, que foi na Lagoa Mangueira. A gente tem uma legislação estadual, uma lei que proíbe criação de aves soltas todo o litoral, né? E a 25 quilômetros de uma grande coleção de águas, e foram estipuladas todas aquelas lagoas que tem Osório ali, e as Lagoas dos Patos, a Lagoa Mangueira. Não pode ter ave solta ali. Não pode ter ave galinha, solta. No caso. Da borda da mangueira, da borda da lagoa, por 25 quilômetros, de linha reta não pode ter. Então tem uma região que, eu quero botar um aviário, lá não vai ser liberado o aviário por conta disso, e aí isso é pela cadeia produtiva. Muitas vezes o pessoal, até agora mesmo a gente está tendo um pouco de embaraço com a IN10, ela foi feita em 2022, foi começada em 2023, que ela é para suínos. Então, antigamente suínos, o pessoal tinha um galpão com suínos ali, com a densidade, conforme a empresa determinava. O famoso chiqueiro, que ele também no fundo da casa também, será que pode hoje? Pode, o produtor pode ter em casa. Pode, né? Para consumo próprio, beleza. Né? Nossa. Daí, se ele for produzir para vender, aí ele tem que seguir a IN10. Sim. Né? E por isso que a gente fala a destinação da produção, né? E aí, daí, para manter a cadeia produtiva do suíno segura, aí tu tem o chiqueirão, aí tu tem que ter hoje a mesma regra semelhante à das aves. Fechado, com tela anti-passarinho, mas passarinho para suínos. Porque ele pode trazer, né? Uma outra doença, porque a gripe aviária também dá no suíno. A questão das vacas mesmo, teve problema do leite nos Estados Unidos, a lei deles lá um pouquinho mais rigorosa que a nossa, algumas coisas às vezes pode ser até um pouco mais excessiva, que uma vaca doente não pode vender leite. Né? A vaca doente não vende leite, porque ela não está produzindo ou ela está ruim. Né? Hoje, para a segurança brucelose tuberculose, né, foi inventada a pasteurização do leite, que ela é aquecido o leite por 1 minuto, 1 minuto e 20, a pasteurização lenta, que ele atinge a temperatura de 72 graus. A brucelose e a tuberculose morrem com essa temperatura. Por isso que no frigorífico a água quente tem que estar a 75 graus, 74 graus, conforme ali a determinação do manual do frigorífico, e por isso que todo o leite que vai para a indústria ele tem que ser pasteurizado, no mínimo pasteurizado. O leite UHT ele é ultra pasteurizado. Ele chega a mais de 100 graus Celsius por 20 segundos, 5 segundos, conforme a temperatura Esse da caixinha, pessoal. O da caixinha, o HT da caixinha. E por isso que ele tem um gosto diferente. Porque eu não gosto de leite, então eu falei esse dia, eu falei com o produtor de leite, e aí o coisa estava assim, se eu tomei leite na minha vida, eu não lembro. Não lembro. Aí a questão do leite... Porque desde criança, nunca, nem o cheiro do leite lá. A questão do leite cru, né, que a gente toma, vai tirar da vaca, a gente tem que ter animais, para quem quer para consumo próprio, para testar os animais, para não ter a doença, e tu pode ter o consumo do leite em casa. O leite, a vaca ali varia 4%, 5%, 7%. Né? Aí nessa situação, a gente tem a padronização do leite no mercado, né? Na indústria, a padronização ela vai até 3%, né? Isso porque daí a indústria aproveita para tirar o excesso de gordura, né, para utilizar outros produtos, e aí pela questão nutricional, que daí não é um leite tão gordo e não vai fazer tão mal. Então o leite desnatado, ele é menos de 1% de gordura. O leite semidesnatado, ele vai de 1 a 3, a 2,9, vamos dizer, e o padronizado, o natural, o integral, é 3% de gordura. Né? E aí isso, quando a gente vai ter o leite da vaca mesmo, ela tem um pouco mais. Né? Na verdade, o pessoal fala assim, que o leite, ele integral, é aquele que sai
ali do tarro do leite, quando o produtor tirava, antigamente entregava na tua porta, lembra? Tinha uma nata grossa. Nata grossa. E mesmo assim tinha pasteurizado, porque tu fervia obrigatoriamente. O pessoal sempre fervia. Ele sobe, ele te pega, né, tu dá uma olhadinha pro lado, sempre diz, tu tá cuidando, ele olha pro lado e ele derrama. Já era feito esse controle. Então, quer dizer... Mas no caso, só para terminar essa analogia, a questão é que na indústria, caso o alimento venha contaminado, ele é pasteurizado no mínimo e essa doença, tuberculose e brucelose, ela acaba não passando eliminada, né? Então, para a produção de queijos e tudo mais ali, tanto que teve um foco agora grande lá nos Estados Unidos de morte de pessoas que comeram queijo cru e ele estava contaminado de brucelose. E as pessoas pegaram a doença pelo queijo e acabaram morrendo. Queijo feito artesanalmente, então. Isso, mas aí o que acontece? Quando tu vai ter o queijo cru, a artesanal, que tem o celluarte, ele é permitido, tolerado ser feito, porém tu vai ter que ter vacas negativas para a doença. E aí tu tem um controle que a vaca não tem a doença, então não vai ter... Então existem todas as receitas, as formas, as padronizações para tu poder ter o sistema de produção. E a questão do leite do caixinho que eu ia comentar, que às vezes o pessoal não gosta do leite de caixinho, que tem um gosto diferente, é que ele acontece uma reação de... Quando o leite passa acima de 100 graus, ou qualquer tipo de açúcar, ele acontece a caramelização do leite. Do açúcar. Começa a virar mumu, pessoal, entendeu? Mas o mumu tem que botar mais açúcar. Mais açúcar, mas aí... o processo seria assim, né? Isso, essa reação de caramelização é a reação de Maillard, né? Que chama. E por isso que às vezes existe também um leite esterilizado. É um leite que tu bota para ferver ele bem forte, ele fica bem cor de caramelo, fica com um gosto de doce de leite ou de creme de leite, de leite condensado, né? E ele é mais escuro, né? E aí esse uma vez eu tomei, é bem forte mesmo o gosto, sabe? E aí tem outras variações do tipo do leite, sabe? Mas isso só no mínimo é a pasteurização, né? Que seria o leite de saquinho. Hoje é difícil achar leite de saquinho, a gente falava, né? Que é só o leite pasteurizado. Todo ele, até pro tempo de prateleira, o leite de saquinho é até 3 dias. Então tu tem que estar toda hora repondo ele no mercado e se não tem saída, estraga. Então o que acaba acontecendo é que tem sempre o leite de caixinha, né? Daí foi essa forma aí, né? Que foi... Eu ia falar ali a questão do leite, esse dia até minha filha disse, mas esse leite que tu comprou aqui parece que é transparente, porque é o leite desnatado. Isso, né? Que ele fica com mais teor de água porque ele tem menos gordura, né? E aí ele é mais saudável, menos calorias, porque tem menos gordura. Ele é leite, mas ele não tá com... E a nata foi usada em outra coisa, viu, pessoal? Não foi colocado fora, com certeza. A indústria sempre aproveita. Tudo, né? Aí você falou da questão do leite aí, né? Então a gente fervia antigamente, né? Já pasteurizava, então quase passava do... Quase virava creme de doce de leite ali, né? Eu lembro que a minha avó, a gente pega da família, né? A gente começa a ver depois que a gente vê na faculdade. Quando eu era criança, minha avó falava, o meu tio tirava leite na mão, pegava o tarro, botava o fogão a lenha e botava a aquecer. E a avó, quando antes de consumir, não pode tomar leite, tem que ferver primeiro. Daí eu ficava, mas o leite tá ali, não, vamos ferver primeiro, tem que ferver. E ela botava na leiteira menor para ferver, ficasse mais fácil, na panela grande, não. E tem que ferver 3 vezes. Eu, como assim? Ela deixava levantar a fervura, ela tirava, aí baixava e botava de novo. Depois de 3 vezes podia consumir. E aí eu achava, era uma pasteurização. Só que, vamos dizer assim, sem ter o conhecimento técnico da faculdade, de vida, e alguém ensinou para ela que para ela não ter problema para consumir o alimento, tinha que fazer assim. E aí ela passou, e quando eu estava na faculdade depois, estudando assim, aí quando a gente foi estudar sobre a pasteurização, como é que muda a temperatura, a curva, e como é que o pessoal faz, olha, era uma forma, até me lembro que na época de conversar com a professora, assim, era uma forma empírica de fazer uma pasteurização lenta. Porque daí acontece até uma situação, a gente sempre fomenta que o produtor, quando vai abater para consumo em casa, que se ele conseguir, ele encaminhe como a gente tem um frigorífico no município, a gente é agraciado por isso, que é difícil ter locais que tenham, né? Que ele mande para tirar para consumo próprio no frigorífico. Tem uns acordos ali que faz, o custo para não ser tão alto, sim, tem custo de frete e tudo mais, tem a taxa de debate, mas para organizar, porque daí ele vai ter um alimento que foi inspecionado, vai ter segurança alimentar para ele, e ele vai ter um tempo de prateleira um pouco melhor, se ele for congelar. Porque daí ele vai chegar, o músculo, que é o animal abatido, vai se transformar em carne. Porque para se transformar em carne tem que ficar 24 horas sobre refrigeração, temperatura, e controle, velocidade de vento e controle de umidade. Daí acontece a maturação da carne de formato natural, correto, né? Por esse controle, e aí a carne vira músculo e vira carne, né? Quando a gente abate um animal e bota para assar na hora, a gente não está comendo carne, a gente está comendo músculo. E não é o corte músculo, mas é a definição da característica do alimento. Que daí para virar carne tem que passar, quem é estudante de medicina veterinário, colega, quem quiser, procura isso no Google ali, dá um Google, a gente brinca, né? E tu tem as etapas da transformação do alimento, né? E aí tecnicamente para virar carne, conforme a legislação, tem toda essa situação e é uma questão técnica mesmo, né? E isso serve para manter maior qualidade, maciez, suculência do alimento.
Isso é questão definida. E a questão da carne a vácuo, ela é, claro, tudo pressionado, com certeza, sim, mas ela é uma carne de melhor qualidade ou do que a que fica ali no... porque eu falava esses dias atrás, conversei com um cara do... Ele é professor de engenharia... Engenharia agronômica, acho que é da URGS, Universidade Federal. E ele está falando sobre o Nespro que teve lá agora, a edição do Nespro, que é sobre o gado de corte. E eu perguntei se é uma carne mais premium, né? Porque é só questão de querer, um nicho da população gosta mais. E a carne que está ali, a picanha que está ali, aí eles usam até a picanha, que é o corte do momento aí, né? Se a picanha a vácuo, a picanha lá no freezer. O que nos diz assim, a gente tem a carne a vácuo, a gente consegue ter um tempo de prateleira maior nela, por causa do vácuo, né? Né? Porque daí não vai ter oxigênio, não vai ter o ar, não vai ter contaminação. Tem algumas vezes que o pessoal bota alguns outros gases dentro do vácuo ou dentro da embalagem para manter a qualidade, o tempo de prateleira do produto, né? A questão, quando a gente compra uma carne resfriada, né? Tu vai ter uma pretensão que o animal foi recentemente abatido ou pelo menos ela tem 7 dias. Né? E aí então então essa questão da situação da qualidade do alimento, ou a questão das carnes prêmios que o pessoal tem velada a vácuo, que vem aí tem os selos, são sistema de produção, tem a carne black, que tem as boutiques de carne também, que tem umas carnes nobres, que são algumas raças animais que são produzidas, elas têm uma marmoreio maior, igual o pessoal tem o Wagyu, ou Angus, ou o Hereford, que tu faz até um engorde maior desse animal para tu ter uma qualidade diferente do produto, tá? E aí a questão é qualidade, preço e produto, né? A questão da embalagem a vácuo é que tu tirando o oxigênio, né? O oxigênio, ele é um oxidante, né? Sim. E ele resseca a umidade, então o alimento fechado hermeticamente ali dentro, ele vai durar mais tempo, né? Na prateleira, no caso, para poder ser consumido, né? O normal da carne resfriada, quando ela é fechada a vácuo, conforme o tempo de prateleira, da validade do produto, é estabelecido conforme sua indústria produz. E aí ela é validada conforme os órgãos de inspeção, né? Então, se eu produzir uma carne fechada a vácuo e eu disser que ela vale 20 dias resfriada até 7 graus, lógico, quando fechar 19 dias, eu tenho que abrir, ela tem que estar boa para consumo, igual no primeiro dia, desde que ela não tenha alterado essa curva de temperatura. E quem diz isso é a própria indústria que está produzindo aquele alimento, está botando no rótulo, né? E essa situação a gente avalia também com os órgãos de vigilância sanitária, porque a gente divide o nosso sistema de fiscalização. Então, quando a gente está fiscalizando, vamos dizer, num trânsito, um corte de carne, ele é resfriado ou congelado, a gente vê no rótulo a temperatura e a gente verifica se realmente tem aquela temperatura. Né? E aí a gente segue o rótulo. E aí quem bota no rótulo quanto que vale? É só a indústria. Só que a indústria vai ter que validar, porque se ela botar lá que vai valer 30 dias uma carne resfriada, que é bem difícil, tá? Mas vai valer 30 dias, mesmo que ela seja fechada a vácuo, e ela vai abrir ela com 28 dias, 25 dias, ela vai estar estragada, vai ter problema, né? E aí quem é o primeiro problema? É o consumidor, e depois quem é que está comprando esse produto para revender. Então, existe quem é o fiscal? Quem é o melhor fiscal de tudo que a gente está falando hoje, conversando, né? É o consumidor final. É a gente que está comprando o alimento, não eu como fiscal do Estado trabalhando ativamente. Eu, quando eu vou no mercado, quando eu vou no açougue, quando eu vou num estabelecimento comer e eu vejo algum produto para ser consumido, antes de eu ser fiscal do Estado, eu também sou consumidor. Então, eu avalio essa situação, se está apto para consumo ou não. Eu tenho de praxe, já desde antes de entrar para o Estado, eu olho validade, eu olho a condição do alimento, sabe? Então, melhor, né, a gente vê, porque tu vai comprar um alimento e tu quer comprar um alimento seguro para ser consumido, indiferente se é de produto de origem animal ou vegetal. Produto mesmo, a gente fala produto normal, assim, não de origem animal, né? Mas produtos em geral, se tu pega um vencido, tu já sente a diferença, né? Imagina uma carne, né? E a questão da carne, dependendo do tipo de processamento, o peixe, o tempo de prateleira dele é pequeno. Geralmente tu vai comprar peixe congelado, né? E nas épocas mais festivas a gente encontra. E peixe tem sistema tem que ter entreposto de peixe, não é o frigorífico que abate peixe. Tem os lugares, acho que o mais próximo aqui, acho que é Carazinho, que tem o entreposto de peixe. Aí onde tu faz a despesca do peixe, o produtor que produz peixe vai consumir, vender, ele tem que ter umas análises dos alimentos para poder ser comercializado, tem que ter um sistema de inspeção no mínimo municipal, sabe? Tem que ter uma sala de filetagem, a gente vai ter a mesa inox. Então, tudo existe uma legislação correta, às vezes diferente do pescador artesanal. O pescador artesanal, ele vai ali no alague, ele vai no mar, ele pesca e ele vende o peixe inteiro. No máximo, ele pode eviscerar ou tirar a cabeça, e às vezes nem isso.
Entendeu? E aí existem leis que regulamentam quem é o artesanal, mas ele não pode descamar, ele não pode processar nem fazer o filé tanto do anjo, que com as duas asas abertas, né, quando o peixinho é menor, ou filetagem normal. Qualquer tipo de alimento de origem animal ou vegetal, tu vendeu o alimento in natura, no caso, o animal todo tem que ter inspeção. Todo tem que ter. Mas origem vegetal. Eu acabei tendo que... por questão do trabalho, eu comecei a estudar um pouco mais a parte da vigilância sanitária e a questão da parte vegetal também, né? A origem vegetal, tu vai vender o alimento in natura. O produtor produz, tira o tomate, tira a laranja, tira o alimento, pesa, vende para o consumidor final. Beleza. Aí tu tem a feira do produtor, tu tem a comercialização que tu vai dar nota para o mercado vai revender, né? Beleza. Tu processou o alimento. Exemplo mais básico, a mandioca. Mandioca com casca, tu pode colher, lavar, higienizar ela ali, né? Limpar e vende ela. Descascou, tem que estar embalada e tem que estar com rótulo. E tem que ter inspeção. Entendeu? Toda vez que tu manipula alimento que envolve descascar, vem uma situação, amendoim. Amendoim com casca. Show de bola. Beleza, amendoim descascado. Só embalado. Entendeu? Por quê? O amendoim, por mais que às vezes tu vai cozinhar ele, assar para comer, ou feijão, essas coisas assim, isso a gente vê com os trabalhos junto com a Vigilância Sanitária e o Ministério Público da Força Alimentar. Que esses alimentos que eles vão vender a granel, eles têm que ser embalados, né? A situação do granel, ou eles têm que ter uma rotulagem junto ali para fazer a questão da higienização, mas eles não podem ser vendidos a granel assim ou sem uma inspeção, porque tu vai consumir o alimento diretamente. É como se tu fosse comprar uma banana sem casca, por exemplo. Sim. Entendeu? Tu vai com a banana com casca. A banana tem umas regras, né, para transitar. Tem uma GTA, que a gente chama PTV, que são as guias para vegetal. Dentro do estado é tranquilo, para fora do estado tem que ter essas guias, tanto para entrar alimentos do estado da parte vegetal como para sair. E aí nisso, se tu fosse vender uma banana sem casca, ela tinha que estar embalada. Ou que nem o pessoal, às vezes tem esses mercados mais modernos que vende a bergamota descascada, né? Saiu algumas imagens, alguns memes aí. Pois é. O que acontece? Ninguém vai pegar um balaio cheio de bergamota descascada, tu não vai querer pegar e comer a bergamota, né? Sim. Seria um paralelo que daria pra gente analisar junto com isso, sabe? Então, todo o alimento que tu vai ter uma prévia manipulação pelo ser humano para ele ser vendido, tem que ter um sistema de inspeção, né? Ou de fiscalização, e aí isso é junto. Se é produto de origem animal, é conosco, né? Do estado ou do município, no caso dos sistemas de inspeções, ou da vigilância sanitária. Né? E aí tu começa a ver, tem regra para tudo, né? Então, eu vejo às vezes que o pessoal quer reinventar a roda, algumas regras, algumas situações, e a gente vai ver analisando que a legislação da vigilância, que tem toda ela costurada, mas ela é de 79, né? Então, se eu não me engano, 79, 74. Então, olha, faz muito tempo que o pessoal já pensou em toda a segurança, toda a questão, e às vezes é difícil do pessoal aplicar. Entendeu? Então, a questão, o mínimo que a gente tem, às vezes, para controle de tudo é a higiene. Então, quer dizer, qualquer criação que você for fazer para consumo, para vender, para comerciar, seja coelho, seja qualquer coisa, tem que ser, passa por vocês aí. Isso, no caso, vou ter coelho. Perdiz, enfim, o que for. Perdiz é silvestre, né? Daí não... Não, perdiz não. Desculpa, quase que cometemos um crime aí, não, ambiental. A patrão vai escutar. Não é perdiz, é aquela outra, a codorna. A codorna, sim. Isso. Existe criatório de codorna, existe também a criação frigorífico para abate de aves. Sim. Assim, manipulou o animal. Para consumo em casa, ou consumo próprio. Codornas, claro. Tudo é tolerado. Tu pode abater em casa, consumir, tranquilo, tudo mais. Mas se for fazer uma festa de comunidade, festa do CTG ou da instituição tradicionalista, onde tu vai ter o risco de outras pessoas, deveria ou deve ter a inspeção prévia do alimento. Então, vou fazer uma festa numa comunidade. Eu vou doar um animal para carnear, e vamos carnear e vamos botar lá na festa da comunidade, né, até para baixar o custo. Para ser comercializado, tem que passar pelo frigorífico. Né? Não quero na cooperativa, tem outros frigoríficos. Pode mandar para Passo Fundo, pode mandar. Um frigorífico legalizado. Tem que ser um frigorífico legalizado que vai fazer a inspeção do alimento para ter a função. Para não ter problema, porque daí antigamente dava problema de dar as viroses, né? Ou dava problema de festa comunitária por causa da maionese. O pessoal lembra que fazia maionese de ovo e tudo mais. Hoje em dia já o pessoal já tem mais... Salmonela, né? Salmonela tem essa consciência, né? Sim. Mas a questão disso tudo bem que a carne vai ser bem assada, né? Eu, particularmente, eu assumo o risco, eu gosto de comer carne mal passada, mas a gente sabe que a carne deveria ser bem assada para não ter risco da gente contrair doença, alguma coisa assim. Muito bem, a gente falou ali da questão. Agora vamos entrar num detalhe esse pra gente explicar aqui que eu falei da perdiz, eu quis falar codorna. Mas depois eu peguei, né? Retifiquei aqui. Imagina perdiz, claro.
Porque a gente sabe que tem animais que são da fauna brasileira. A gente falou aqui, ó, perdiz é fauna brasileira. Então não pode caçar, não pode, né? Não. Se você for um índio, né? Claro, um indígena, né? Os indígenas é outra lei, né? Aí sim. Isso, aí eles são pelo INCRA, lá, é outra coisa. Indígena, ele vai lá com uma perdiz na mão, lá ele vai poder, enfim, ele é liberado. Agora, a gente tá falando... território indígena. No território indígena, claro. Pode sair matando. Nós estávamos falando aí no seu território, claro. Nós estávamos falando sobre a questão dos animais silvestres, né? A ema é nossa, né? Isso, a avestruz é africana, então você pode comercializar a avestruz. E tem o emu também. Tem o emu, que ele é... Porque eu quero chegar num ponto em que é a mesma coisa esses pássaros presos aí que a gente vê em gaiolas. O canarinho belga ele pode ser... o canarinho australiano ele pode ser vendido, comercializado, o hamster, mas se for prear não pode. Isso. O que acontece? Existe a fauna nossa, que são os animais nativos. Esses são protegidos e a patrulha protege e tem todo o controle. E tem os acelvajados, que são animais que não são da nossa fauna, e até trazer eles para cá é complicado, que eles vão interferir na nossa... Como o javali, depois... Isso é o que a gente entra no foco, é o javali. A gente também tem um tipo de uma espécie de um veado, que é como fosse aquele o Bambi, né? O pessoal, o veado que a gente tem, o veado campeiro, que seria o nosso tradicional, que ele anda, a gente tem alguns relatos. Outro aqui, né? E tem um outro que veio, ele tá vindo do Uruguai, né? E aí, igual o javali veio bastante do Uruguai, o pessoal trouxe e espalhou, tem esse outro também. Ele tem um nome, assim, agora não me falta o nome dele. Foi encontrado um tempo atrás aqui, numa cidade, que havia na área urbana, e aí foi identificado que ele não era não era, e aí o que acontece? Ele ainda não está permitido. Quem é que permite o controle dos animais? Igual, quando o pessoal vai fazer o controle de javali, a gente tem também o cadastro do controlador de animais selvajados, assim, que é do javali, e tem uma parceria do Estado com os caçadores, que os caçadores vão lá com os certificados deles, autorização do Parter as Armas, tem o CR, e tem autorização do IBAMA também para poder caçar, o do IBAMA da SEMA, né, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e aí eles têm uma validade ali de 3 meses, geralmente, e eles ganham lacres nossos. Eles vão, fazem o controle de javali, e aí eles pegam lá que eles podem trazer a carcaça de javali para sua residência para consumo próprio. Não pode processar e vender. É só para consumo eles ali, porque é uma contrapartida para eles poderem trazer legalmente essas carcaças, que alguns traziam de formato errado e sofriam sanções, né? Porque é uma carcaça de animal, né? E também a questão que eles coletam sangue desses animais e entregam para nós, e a gente encaminha para o laboratório para fazer análise de doenças que estão circulando na fauna silvestre. Então, é uma forma que tem do Estado fazer um monitoramento dessas doenças, porque se a gente tem uma doença chamada PIRS, a gente tem o Sênica, que é umas doenças que são nos suínos, que pode entrar na suinocultura comercial, né? Se ela está circulando, a gente vai fazer uma atividade maior. Eu falo assim, igual que breviária, quando deu os casos, olhe, controle mais, vê se não está bem fechado os buracos do galpão, vê se não tem passarinho dentro do perímetro, troca o calçado para entrar dentro do galpão, sabe? A gente reforça as medidas de biosseguridade para evitar que a doença chegue, porque a doença está perto. É igual quando a gente começa no inverno, tá todo mundo gripado, lava bem as mãos, não bota a mão no rosto, usa máscara, não fica em ambiente fechado, né? Abre a janela do ônibus quando o pessoal anda em ônibus e tudo mais. Então, para evitar a doença, tudo de contaminar os animais. E aí a gente tem esse monitoramento com eles. Para ter controle desses animais, os caçadores mais comuns, os profissionais, vamos dizer, que são registrados, eles têm que ter autorização para controlar. Eles estavam vendo que provavelmente eles iriam precisar controlar esse outro cervo que está circulando, porque eles fazem alguns controles autorizados com abate e fazem avaliação, porque ele pode ser um reservatório para tuberculose. Entendeu? E tem bastante, né? A população grande. E está aumentando. Se reproduzem, anda em bando, difícil, não tem o predador natural dele. Que seria o leão-baio, né? Mas eles andam em bando, o leão-baio é solitário, imagina, porque é um animal solitário. A onça é um animal solitário. O leão-baio nada mais é que uma onça, né? Que é a mesma que a onça sussuarana, que chamam, a puma, enfim. E imagina eles em 10, 15, não tem? Eles vão tentar comer vão comer um filhote para sobreviver, mas a situação é que hoje é difícil tu ter um ambiente. Além dos parques naturais do Rio Grande do Sul, é difícil tu ter um ambiente selvagem. Todo mundo tem sua área, tem uma área de produção. E tu tem lavoura, tu tem um mato, que é a mata ciliar, que é uma reserva de até 20% que tu tem que ter. Tem uma savana aqui, né? Mas não tem um ambiente assim, vamos dizer. A não ser a reserva do Taim lá, que é protegida, isso, né? lá que é um pouco protegida. Tem umas reservas também que são aqui para a região norte do estado, mas assim mesmo não é aquela situação. E esse animal circulando, ele está entrando na lavoura e também dá prejuízo, né? Daí, então, questão do milho, ou trigo, aveia, alguma coisa assim, que são herbívoros, vão comer, né? E onde tiver alimento, eles vão ficar. E aí a questão do produtor poder controlar ou não, aí tem que ver com a patrã. Aí a questão a gente... Mas eu não posso sair matando assim, sabe? Mesmo que seja...
né? Atirar uma pedra nele, por exemplo, sim, não pode. Se quiser espantar, mas a questão de controle, para fazer controle tem que ter autorização. Tem que ter autorização e aí, também. aí cada um tem a consciência, eu não vou dizer ainda mais aqui, né, que a questão do controle, que vão estar errado, né, mas se tu tiver alguma interferência do animal silvestre na tua propriedade, igual mesmo acontece, o leão baio, o pessoal avisa quem? Avisa a patrã, que eles vão vir, vão tentar, se o animal está correndo risco, ele pode atacar o ser humano, dependendo da situação, né, eles vão agir conforme a legislação, vão fazer o controle e captura do animal e levar para um lugar de recuperação, se for necessária a recuperação, e depois soltar em algum ambiente controlado. Porque também não dá ter prejuízo econômico, né? Vamos dizer, pega terneiro às vezes, pega o cordeiro, né? Então... Afasta ele dali. Então, uma época teve, uns quantos anos atrás, a gente teve uma situação que estava circulando ali na região da Pratinha, no plantãozinho ali. Então, assim, acontece que é complicado, né? A gente sabe que também tem o risco do produtor, né? Tá andando no campo, vai daqui a pouco se depara com um animal, inclusive o javali, dependendo do tamanho do javali, ele pode agredir o ser humano, mas onde a gente sempre tem que buscar os órgãos oficiais. Então, caso eu tive um problema, eu vi o animal, alguma coisa, ele me danificou, me atacou os animais, machucou, matou os animais, avisa a gente entra em contato com a patrã, a gente chama a patrã para ir auxiliar, ou chama a patrã diretamente, a patrã, para chamar... liga para a Brigada Militar, tem um telefone diretamente da patrã lá do pessoal, ele vem de Cruz Alta para cá. Vocês têm esse... E a gente tem esse link para trabalhar em conjunto, a gente trabalha bastante em conjunto com eles, né? Inclusive em situações de maus tratos, eles chamam a gente para dar apoio, chamam o pessoal do município também para dar apoio, né? Porque é questão para não ter problema daqui a pouco, até é uma situação que poderia ser normal, né? E aí o produtor, até às vezes por falta de orientação, ele pode cometer um crime. E hoje, crime contra os animais, a penalidade está bem grave, né? Então a ideia é para a gente evitar problemas, é melhor a gente buscar os órgãos oficiais de informação, né? Procura a Secretaria de Agricultura do município para se informar, chama a gente ali na inspetoria, né? A gente tem um WhatsApp ali, 3383-1862, né? E a gente consegue passar alguma informação. Na Silveira Martins ali fica, né? Isso, embaixo do Sindicato Rural. E aí é isso aí. Olha, a gente acho que aqui, pessoal, nosso ouvinte, nosso teleouvinte também, nosso telespectador que nos acompanhou nas redes sociais, a gente teve uma aula aqui, né? Assim, uma explicação muito bem, né? Muito bem didática, muito bem explicada. Só comete infração ou não cuida do seu rebanho quem não quer. Quem está nos ouvindo aqui ficou a par aí, né? De tudo que pode acontecer, como cuidar, quais são os testes, quais são os requisitos, quais são, enfim, a papelada, tudo aí, né? Procurar vocês. Eu hoje quero começar a criar uma vaquinha lá, né? Para sustento próprio. Daqui a pouco eu vou abater ela, um terneiro. Tem que ser para sustento próprio, né? Tá para provento próprio da minha família, então tem que ter cuidado igual, né? Tem que fazer o registro. Quero ser um criador também, tem aí, né? Como. Então a gente trouxe todos os modelos aqui, né? Todos os modelos, foi trazer todos os modelos. Quase desde todos. Do leite, corte, falamos até do javali aí, né? Que foi trazido por, né? Você falou, historicamente foi por Uruguai mesmo. Como a gente tem fronteira seca bem extensa, né? Sim. Então, para pular para cá, assim como nós podemos ir para lá também, né? Acontece, os animais não têm... E os vastos campos que a gente tem ali, né? Isso, o animal não tem fronteira, né? Quem não tem cerca, eles vão embora, né? Vai embora. E aí estão aí, né? E ele é um bicho que que como eu falei, ele anda em bando, né? É difícil um predador natural para ele. Pode pegar um que outro, mas se eles atacar em banda, né, é difícil. Por autoproteção mesmo, outro animal maior, a onça, que seria o nosso maior aqui, ela acaba não tem ela pega um que outro, mas E eles se reproduzem rápidos, né? Rápido É bem rápido. A questão dele é igual ao suíno, né? A logística dele ali. Ele é oriundo da África, né? Isso, teve uns vieram da África lá. E tem várias regiões do mundo, assim, mas o que a gente tem os nossos naturais aqui. E esses nossos naturais são nossos ou foram trazidos para cá também? Eles são nossos daqui. Historicamente eu vou ficar devendo toda a questão, mas porque a vaca foi trazida, né? Isso, a vaca foi trazida. Isso aí, o cavalo também foi trazido lá, né? É nosso aqui, né? Vamos dizer, tradicionalmente a gente não tinha equinos aqui. Nós temos uma raça nossa reconhecida aqui no Rio Grande do Sul, que é o crioulo, né? Crioulo, mas aqui foi o cavalo que foi trazido pelos espanhóis e pelos portugueses lá na época, né? Da colonização aqui da região. O gado, enfim. E aí a questão, eles trouxeram os animais, e aí ele tem um pouco de sangue espanhol e um pouco de sangue português, né? E ele ficou solto e ele se adaptou bem ao campo. E aí ele ficou um animal mais baixo, né? A característica dele ser mais baixo, tem menos de 1,50 m de altura, e ele se tornou um animal mais rústico e resistente. E os charruas lá, os nossos índios que são natos daqui, são os charruas, né? Que usavam xiripá e coisa, não é aquele índio que usa tanga lá de cima, lá que você vê, né? É diferente, porque aqui é frio, né? Aqui é frio, né? Então eles com peles de animais aproveitaram o cavalo e viraram exímios caçadores a cavalo. Inclusive,
vamos falar, furtando o gado dos jesuítas lá, né? Foram que os inventores do churrasco habitavam, agora estou entrando aqui na história um pouco, habitavam aí a Uruguai e Rio Grande do Sul, porque era tudo, para eles, como eles eram selvagens, era uma terra só, não tinha fronteiras, só, né? assim. Fronteira a gente faz no papel. E aí eles são os nossos natos aqui, depois tivemos também os TAPs aí, que é mais, os minuanos também, que é mais para a região da sua lá, você é de Rio Grande, né? Pelotas. Pelotas, os minuanos é mais para ali, né? Então também tinha esses nossos... Sim. Teve toda essa questão da histórica do cavalo, enfim. Do cavalo e dos bovinos também, do gado também, que ficou mais rústico aqui também, que aguentou para aguentar mais o frio, né? Sim. Mas isso aí sim, nós temos os animais natos e aqueles que a gente, né, naturalizamos aqui, né? E depois de um tempo acaba se tornando, né, nosso, né? E é protegido também, claro, né? Isso, pode fazer o uso, mas tem que ter todo o cuidado, né? A gente podia entrar, a gente falou de gado e corte. O equino também, você que né? A gente sabe que tem os rodeios aí, o pessoal que usa, mas tem que ter bem cuidado. E a gente percebe que hoje em dia o pessoal tem um cuidado muito grande com esses animais, né? Isso, tem que ter até ar-condicionado na carretinha dos caras, imagina, né? O ar-condicionado geralmente eles transformam a carretinha em quarto, né? Será que é isso? Isso. Era pro cavalo. Tem equinos, eu já trabalhei, quando eu fiz estágio. Mas eu acho que umas pequenininhas aí acho que é pros cavalos. Geralmente o pessoal coloca eles transformam, quando não tem trailer, né? Assim, eles transformam o local ali de transporte em quarto, para dormir. Aí eles botam ar-condicionado por causa do calor. Né? Tá, mas tem animais, em Aras que eu trabalhei na região de Aceguá e Bagé lá, que tinha cavalos que tinham um ar-condicionado na cocheira. Sabe? Então, porque é diferente um pouco do sistema, né? Mas a questão, a gente tem a questão do bom cuidado dos animais, a gente controla eventos agropecuários também, agora vai começar em setembro a próxima temporada, a gente tem toda uma exigência do parque estar em dia e organizado para poder receber o evento, a entidade cadastra, e hoje para participação precisa dar o exame negativo de anemia infecciosa equina, que é uma doença que ela infelizmente tem no Rio Grande do Sul bastante, né? Nossa região a gente só teve um caso desde que eu vim para cá, e foi um caso importado, né? Compraram um animal e o animal era positivo, quando foram testar o animal, deu que o animal tinha doença. Aí, caso tem que fazer sacrifício do animal, né? Imagina, e aí é bem triste, né? Infelizmente o meu trabalho, porque me chamam bastante para isso, né? Porque eu trabalhava com equinos, então a gente tem um método de sacrifício que ele é com anestesia, né? Então a gente não tem sofrimento tanto para o animal, né? Então a gente, aparentemente, porque o anestesio ele geral e depois eu anestesio o cérebro e o animal ele nem se debate, ele só dorme e dorme, né? Então tem toda uma técnica para ser feita. Pois essa técnica que você fala aí pode continuar, que eu quero fazer uma pergunta para você. Aí a gente faz essa técnica para evitar que o animal depois ele não ter sofrimento e também pelo animal ter essa doença para não ter risco de disseminar a doença para os outros animais, né? Antes a gente precisava ter a vacinação contra a influenza, a gente está com pouco vacina no Brasil, então o MAPA suspendeu a vacinação em Rio Grande do Sul também, a obrigatoriedade da vacinação para aglomeração de animais. Então hoje o produtor, se ele quiser participar do desfile de 20 de setembro, agora logo para frente a gente vai ter, ou dos eventos equestres, ele faz o exame de anemia, contrata um veterinário, o veterinário vai coletar o sangue, vai fazer a resenha do animal, vai encaminhar para o laboratório e vale 6 meses. Na verdade, vale 180 dias. Porque a gente fala 6 meses, mas é 180 dias. Porque 6 meses a gente conta os meses inteiros, né? Do dia 1º ao dia 1º, vamos dizer. E 180 dias, tem meses que a gente tem 30 dias, tem de meses de fevereiro 28 e outros tem 31. Então, isso come algumas datas, aí o pessoal acha, eu coletei dia 1º, vai valer até dia 1º. Não, daqui a pouco é até dia 30, dia 29. Então, 180 dias. Então, é 180 dias. Aí o pessoal tem no cadastro com a gente na inspetoria ali, né? Não tem custo nenhum também, só tem que fazer a movimentação. E ainda pelo produtor online, né? Ele consegue botar o animal no galope, que é um link dentro do produtor online, ele faz de casa pelo celular, 24 horas por dia, a hora que quiser. O produtor hoje também tem a possibilidade de fazer GTA também em casa, né? Então, tanto para abate como para comercialização de animais entre produtores. Muito bem. A questão, você falou de gerar sofrimento, como é que tem alguma expressão que na hora do corte, por exemplo? Porque uma vez o campeiro lá na fazenda, ele tacava a faca geralmente a gente procede quando vai fazer o abate. Na vaca lá, a vaca berrava umas 20 minutos e morria sofrendo. A gente faz a insensibilização, né? No caso, durante o abate, existem métodos corretos de eliminação dos animais para fazer o abate, né? E aí, tanto o abate humanitário, que a gente chama, né, de bem-estar animal. É complicado a gente falar até essa questão, quem são defensores dos animais, porque não existe uma forma boa de morrer, né? Assim, mas a gente tenta fazer uma forma menor o sofrimento, né? E aí tem várias medidas de controlar isso, de avaliar, mas também a vocalização, no caso do animal berrar, se debater. Isso é do jogo. E então, o ideal é que não aconteça isso. Então, no estabelecimento frigorífico, ele tem a pistola de sensibilização, ela é feita com ar comprimido, é feita um trauma na fronte do animal, né? Onde ele vai pegar, ele vai ficar tonto.
ali, né? ele fica tonto, ele vai ficar ali por um minuto e pouco, ele fica Fora de desmaiado, ele não vai ter vocalização, não vai ter... Às vezes até tem uns espasmos de pedaleio. E aí, nesse momento, ele é içado e aí é feita a sangria. E aí, é cortado os grandes vasos até o coração, então, menos de 40 segundos saiu todo o sangue do animal e o animal já perdeu a consciência, já não está mais consciente e vivo. A questão da gente faz da eutanásia, quando eu vou fazer necrópsia dos animais, eu faço inclusive em bovinos, eu não utilizo a campo o método de sangria, a gente utiliza tudo com medicação, então a gente Porque não vai ser até para consumo, né? Para consumo não daria para usar, porque ficaria resquício do produto no alimento, né? Sim. Mas aí a questão da eutanásia para fazer a necrópsia dos animais, ou a gente pega os animais já estão mortos para avaliar, ou tu faz a questão que tu faz uma medicação pré-anestésica para ele ficar calmo, aí eu faço a indução anestésica com uma medicação que ele vai deitar, né? E aí depois eu pego um anestésico local, pego uma agulha mais comprida, uns mais ou menos 20 centímetros, e coloco na nuca. E essa agulha vai próximo ao cérebro, né? E eu boto um anestésico local no cerebelo. Daí ele para o centro respiratório, o olho já vidra, e ele para de respirar e morre. Então já é um formato já... Esse é bem... É o que a gente vê menos reação, assim, e mais tranquilo, né? Tem outras medicações que tu utiliza, tem outros eutanásicos que tu faz injetável na veia, mas alguns se debatem mais, assim, vamos dizer assim, é feio, ruim matar, eu já tenho uma conta na minha cacunda, vamos dizer assim. Mas necessário, né? Infelizmente, a gente trabalha, vira veterinário para salvar os animais, hoje a gente salva indiretamente, a gente tem que eliminar para controlar. A acontece até com pets também, né? O pessoal muitas vezes tem, é o recurso mais... Isso, né? Em algumas situações, antes de eu entrar para o estado, quando eu trabalhava como autônomo, eu já fiz de pequenos animais, a gente usava desse doenças mesmo... que não tem mais volta, ou, né? Ou onde tem muito sofrimento, essa situação assim. É isso aí. Gente, a gente conversou aqui então com o médico veterinário do estado do Rio Grande do Sul, né? O doutor... que é o doutor em animais, né? Porque eu acho assim, ó, dão tanto título de doutor para tanta coisa que não sabe nada ainda, mas o senhor sabe da causa. Acho que entende da causa, né? Então, o médico veterinário do estado aí, desculpa até o termo aqui, o médico veterinário do estado, Douglas Pacheco, né? Douglas Pacheco de Oliveira, inclusive nós compartilhamos o mesmo sobrenome. Agora, ele é lá do sul e eu sou aqui do norte do estado. O senhor é natural de Pelotas, né? Isso, eu sou natural de Pelotas. E aí o senhor formou-se no ano de... 2012. Me formei na Universidade Federal de Pelotas. Na UFPEL lá. Na UFPEL, daí eu fiz especialização em clínica de equinos, gestão, mesma residência médica de humanos, né, que tem, eles têm compartilhada para ser gestor do SUS e especialista em clínica de equinos. Aí eu fiz ela 14 e 16, aí 16 fiquei atuando na região e um pouco na Argentina. Trabalhou diretamente com equinos aí, né? Só com equinos. Só com equinos. E aí eu fiquei o ano 2017 como segundo tenente do Exército, lá em São Borja. Servi um ano na Codelaria do Rincão, como veterinário de clínico e cirúrgico de equinos lá. A gente tinha bloco cirúrgico, tinha todo o trabalho. E aí eu fui convocado para o Estado, né? No final o concurso que eu tinha feito em 2014, me chamaram em 2017. Olha só. E eu estava com outro rumo de vida, né? E aí eu tive a possibilidade de vir, e aí eu... 3 anos depois, o Estado gosta de ter esse tempo, intertício aí, né? Eles falam e vão chamando ao pouco o pessoal, aí chamaram... Eu tô na fila aí também faz 4 anos aí no Estado. É complicado. E aí, aí eu fui chamado, eu aceitei o desafio e estou espumosense ainda já há praticamente 9 anos. Em dezembro, imagina, né? Faz 9 anos que eu estou na cidade aqui, incomodando aqui. Já está aí há 9 anos aí, cuidando aí, né? Mas... É importante, você falou, a Brigada Militar também tem os capitães aí que são veterinários? Isso, teve os concursos agora, teve um para capitão. Cuida da cavalaria, né? Da cavalaria. Já entra capitão, né? Quando você é médico, coisa já entra oficial, né? A gente entra, geralmente na parte militar a gente entra como oficial. O último concurso que teve para veterinário, até eles mudaram a idade, que geralmente até 29 anos, agora eles tiveram até... Não tinha idade, até por questão do etarismo, né? Eles queriam alguma pessoa mais profissional. Eu acabei não fazendo esse concurso. Eu pensei em fazer, mas... Já estou na inspetoria do Estado? Já incomodo na inspetoria, incomodar lá. Já é funcionário público também. Mas aí a questão... Não, a gente sempre procura melhorar, né? Então a gente estuda para a gente procura os outros concursos, né? O salário do capitão é bem bom. É parada delegada da Polícia Civil, né? O inicial era 22 mil lá, por aí, o concurso. Então aí... Passou até uma conhecida minha veterinária, né? Ela também atuou 8 anos no Exército e pelo que eu não sei se é oficialmente, né? Pode estar me convocando não falar agora, mas ela, se eu não me engano, ela era uma das pontas que estava só esperando o TAF lá, que é a prova física depois para conseguir, ela estava em primeiro lugar, né? Daí olha só. Aí a colega, aí ela, eu não acompanhei mais a situação, já faz um tempo já, mas a princípio eu acho que ela foi contemplada no concurso, né?
E aí o trabalho é bom, trabalha com a cavalaria da Brigada Militar, né? A gente trabalhava bastante com a questão, eu no Exército trabalhava com a cavalaria do Exército, né? Tinha os cavalos de epismo, cavalo de guerra e os cavalos do Regimento Osório em Porto Alegre, onde eles fazem as apresentações, né? E vão para os Dragões do Brasil, que é a Cordelaria do Rincão em São Borja, é a única cordelaria do Brasil, né? Onde produz, e a gente tinha que produzir 150 produtos úteis para ser distribuídos na remonta, sempre no final do ano. Então a gente ali tinha em torno de 1.000 animais para trabalhar lá. E é um trabalho bem bom, gratificante para mim lá, como aquele período que eu fiquei. Eu trabalhei a vida inteira para trabalhar naquele momento, só que a questão lá era temporário, né? E aí, então, por isso que tomei uma decisão diferente de trocar o rumo da vida, e hoje eu trabalho como fiscal, que a gente fiscaliza todos Hoje o senhor já está estável no estado. Isso, Passou o estágio probatório, 3 anos ali, vamos embora, né? Vamos seguir em frente. Estamos aí, não tem mais. Mas aí, que bom que o senhor está fazendo um bom trabalho aqui na nossa região, né? Agradecendo a presença aqui no nosso Rumo ao Campo. A gente teve uma conversa muito produtiva, como eu disse, né? Como eu trouxe aqui. Abordamos vários temas aí, né? Apresentamos agora o seu histórico, o seu currículo aí pra gente também, né? Porque é importante trazer, né? Porque o pessoal às vezes distorce muitas, né? O fiscal, ele tem aquela visão, né, de o cara que vai... Mas é eu que estou errado, entendeu? Como eu digo, por exemplo, uma abordagem da Brigada Militar, que aqui em Espumoso é responsável pelo trânsito, né? Sim. Por exemplo, eu estou com o meu carro tudo certinho, eu tomei a abordagem, estou certo, beleza, show de bola. Sim. Agora... Se eu tô com alguma coisa errada, né, cara, aí eu fico botando a culpa no agente, cara. Se sou eu que tô errado. Uma das coisas que a gente brinca, às vezes, é aquela situação. Quem não deve, não teme. Isso aí. Então, é aquela situação. E geralmente o pessoal que tem mais contato ali conosco, existe diálogo para tudo, a gente conversa. Claro. Lógico, eu não posso prevaricar, tem situações que é autuação e eu não tenho como fazer diferente, porque se eu fizer diferente vai ser uma situação de prevaricação e eu vou estar errado dentro da minha função. Mas a gente sempre tem como a gente conversar, organizar, o pessoal está com dúvidas, procura, conversa antes de fazer alguma situação, quer se regularizar, a gente orienta, a gente encaminha para o órgão competente, no caso se for municipal, ou se é estadual que quer fazer, a gente dá o norte, o caminho, como é que faz, orienta como deve proceder, sabe? Porque a ideia não é prejudicar ninguém, a gente é parceiro do produtor rural, a gente está aqui para proteger o rebanho, para não ter a questão sanitária, a gente quer que ele evite ter prejuízo, sabe? A questão da declaração anual mesmo, a gente está com uma deficiência em alguns outros municípios. No caso aqui, Alto Alegre, que compõe, a gente tem, ainda faltam 126 produtores lá a declarar. E é um número grande para município menor. Hoje a gente tem, em Espumoso, a gente tem quase 1.000 propriedades ativas, né? Faltam 330. Então, um terço está faltando declarar e a gente tem 2 dias. Alto Alegre já quase metade está faltando declarar. Lá a gente tem 265 propriedades ativas, faltam 126. Já Campos Borges tem 494 e faltam 150. Então a gente tem, a Tapera tem 323 e faltam 41. O pessoal ali já está um pouco mais esperto, vamos dizer assim, nessa situação. Que como a gente estava trabalhando em conjunto com outros colegas de outras regiões no município de Tapera, porque eu acabei herdando, antes eu cuidava de outros municípios, né? E conforme a reestruturação do estado e pela falta de funcionários foram trocando. Antes eu cuidava Jacuizinho e Vitor Grefe. E aí, pela reestruturação, trocaram. Indiretamente, eu estou atendendo 8 municípios, né? Porque a região do Salto de Jacuí ali, Tunas, Jacuizinho e Estrela Velha, a colega lá, a veterinária, não está mais. Ela foi removida, ela pediu remoção, conseguiu. E aí, quando tem alguma emergência, a gente atende. E também pela região de Nomitoque, às vezes, que a gente tem que ir. Nem eu falo, a gente trabalha para o estado inteiro. Trabalha bastante em parceria com o pessoal de Birubá, que tem veterinário, tem inspetoria, e a gente se junta para conseguir. Porque aqui em Espumoso, o servidor do estado, para a campo sou eu, e somos eu e a Cássia Vilarim, colega nossa. Né? Desculpa eu estar citando o nome dela, mas é a nossa colega, que é fiscal também, igual o mesmo cargo meu, sabe? Só que ela trabalha com inspeção de produtos de origem animal. Ela trabalha, a gente se divide, né? No caso, nas também atividades. Funcionário do Estado. Funcionário do Estado. A gente se divide nas atribuições da atividade. Ela cuida do frigorífico e os laticínios e os lugares que tem de inspeção de produtos de origem animal, e eu diretamente fiscalizo as propriedades rurais, trânsito e a questão da inspetoria ali. Muito bem, tá, então 9h58. Muito obrigado, Douglas, pela sua presença. Né, então temos até o dia 30, né? 2 dias úteis aí, né? Isso. Né, para você regulamentar. Alguém vai ficar fora com esse número aí, enfim, você vai ter que... E depois a gente conversa. Depois que nem isso, quando a gente chegar em casa a gente conversa. Obrigado pela oportunidade de vir conversar, é sempre um prazer falar sobre o assunto de interesse do Estado, né? E aí o pessoal, qualquer dúvida, né? Nosso WhatsApp lá, 3383-1862, né? A gente trabalha ali então na Silveira Martins, número 60, né?
embaixo do sindicato rural ali. Né? Antes era no lado do Vini Veículos, agora tá no Rude, ele tá mudando ali, mas é... Tu fala assim, onde é que o Misico tinha revenda de carro? Isso, isso ali, perfeito ali. Né? A gente tá ali, né? Um abraço pro Misico, falei o nome dele aqui, mas um abraço para ele. A gente trabalha ali das 8h ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, né? De segunda a sexta. Muito bem, vamos lá então, chegando aí, né, o nosso Rumo ao Campo ao final, tivemos uma conversa de 2 horinhas só, parece que foi, né? Pois é. Faltou um chimarrãozinho aí, não sei se tu gosta, né? Eu gosto. É um chimarrãozinho pra gente, daí seria mais, a nossa prosa é um podcast, né? Então a gente tem que, quando a gente tem assuntos interessantes, a gente tem que, como é que é? Extrair, né, do nosso entrevistado aqui, que no caso agora aí, né, o nosso fiscal sanitário, fiscal da veterinária aqui desse moço também envolve muita coisa. A gente fala Inspetoria Veterinária, o pessoal tem esse nome, mas o nome correto é? É Inspetoria de Defesa Agropecuária. Isso, Inspetoria de Defesa Agropecuária do Estado, muito bem.